Fala, rapaziada, God Kill aqui, junto com meu mano Away, o brabo. Então, estamos aqui começando mais um projeto, Modo Carreira Podcast. Então, se você não conhece ele, não conhece eu, prazer, God Kill XZ no Instagram. E o seu? O meu Juan Away, tudo junto com o J, Juan com J. Que coincidentemente ou não, tu também é Juan, né, God Kill? Eu também sou Juan. Cara, é muito difícil encontrar. Eu, na minha vida, encontrei pouquíssimos Juans e com o J ainda. E agora é o Du. Sempre é com E. Vambora. Vamos pra esse Du. E aí o meu perfil é Juan Away, tudo junto. E já sigam o Modo Carreira.podcast em todas as redes, seja Instagram, YouTube também, pra ficarem tudo por dentro. Porque hoje a gente tem uma conversa muito massa com um cara que é do meu nicho, que é de IFC, nosso antigo Fifinha, que é muito brabo. O cara compete, o cara gera conteúdo, o cara dá aula, o cara é monstro. E hoje vocês vão conhecer Felipe Barreto. Fala, rapaziada, tudo bem, tudo certo? Muito feliz de estar aqui nesse projeto com vocês. Vamos ter uma conversa muito da hora, muito legal. Meu Instagram é @fbarreto, para quem quiser seguir em todas as redes sociais. Alguns tem underline, mas faço live. Sou pro player faz 5 anos, já viajei pra Dinamarca, pra Inglaterra incontáveis vezes, e é isso. É isso, vamos conversar bastante sobre essas viagens, entender, né? Porque tem muita gente que quer entrar nesse mundo de pro player, quer entrar nesse mundo de produção de conteúdo, quer entender mais, quer se desenvolver. E eu tenho certeza que o Barreto ele vai ser uma pessoa muito incrível para conversar, ter esse bate-papo, porque eu tenho certeza que inspira muitos de vocês aí também. Barretinho, vamos lá. Primeira pergunta que eu quero te fazer é, queria entender como que começou. Eu sei que tu começou muito novo, né, como um pro player, e muita gente tem muita dúvida. Eu fui competir, virar pro player já mais velho, e tem muita gente que é mais velha que eu, que ainda tem sonho de competir, gente que é muito nova e quer entrar nesse mundo. Então nos fala um pouquinho como que tu começou, quantos anos tu tinha e qual foi essa forma de entrada nesse mundo competitivo, né? Quantos anos você tem? Isso, eu vejo que é um cara novo. É novo, ele é novo. Tem gente que fala que eu tô acabado, você acredita? Não, pô, tô mentindo. É hater. Se não tiver hater, não tá famoso. né? Exatamente. Eu tô com 21 anos, tô com 21 anos. Nossa, Pô, mais novo do que eu ainda, pensei. né? É novo. Aí, ó, tá vendo? Você é hater. Não. Eu pensei que era um cara, tá ligado, mais maduro. 24, né? Uns 25. Tô mais duro, ó a roupa do pai, tá bem vestido. O Fifi envelhece, magrão, né? A gente vai ficando calmo, tô até com medo se eu vou pra Turquia, eu não vou pra colocar cabelo, mas... Eu tô até de boné, eu tô de boné aqui, porque, né? Você joga mais tempo. Já tá começando. Irmão, mas eu comecei muito cedo realmente. Eu sempre joguei bola a minha vida inteira, até os meus 17 anos, até eu fazer a transição. Então, pra mim foi algo muito natural. Tem gente, como você falou, que sonha em realmente ser jogador profissional e eu nunca tive esse sonho. Foi algo que foi virando, foi acontecendo naturalmente, sem nenhuma pretensão. Eu, pra te falar assim, comecei a jogar mais de uma forma mais séria com 15 anos. Pra quem não sabe, você pode jogar campeonatos, acho que a maioria dos jogos com 16 anos. E eu, sem nenhuma pretensão nenhuma, fui começando a jogar alguns campeonatos não oficiais e tal. E quando eu tinha 15 anos, eu consegui me classificar para o Qualify, né? Que você tinha que fazer antes, que era muito mais interessante a Weekend League. Tinha que fazer 20 vitórias em 30 jogos. E eu consegui fazer esses jogos sem querer, eu lembro, jogando na TV, que tem muita gente que fala que tem que jogar no monitor. Joguei na TV. Despretensioso. Conversando assim, com meu amigo, eu lembro que eu fiz as 27 vitórias, eu fazia 22. Jogando com meu amigo, eu falei, irmão, o que tá acontecendo? Eu não parava de perder. Com quantos? 15 anos? Não parava. 15 anos. 27 vitórias nas 30. Eu não parava de ganhar, eu falava, agora eu vou perder. Ganhava. Agora eu vou perder. Ganhava. E aí foi acontecendo naturalmente e calhou, por minha sorte, eu acredito, por ter dado a pandemia. E quando deu a pandemia, o que acontece? Todo mundo fica em casa, fazendo nada. E o que eu fazia? Jogava videogame o dia inteiro. E aí foi que começou com 15 para 16 E tu ainda anos. treinava, ainda era atleta de futebol nesse meio tempo. Sim, meu sonho sempre foi ser jogador de futebol. E eu fazia isso todos os dias, treinava. Por isso que eu acredito que eu tenho muita dedicação, comprometimento com qualquer coisa que eu faça na minha vida também. E você era do futsal ou do campo? Eu joguei campo toda a vida e eu joguei 1 ano no Juventus. Joguei 1 ano no Juventus. Mas Juventus era o quê? Juventus da Moca. Juventus da Moca no futsal. Entendi. Sim. Então, mas eu sempre fui no campo, que era o que eu gostava mesmo, que eu me sentia mais confortável para jogar e também o que eu via mais futuro também do que o futsal. Você até aprende alguns dribles, algumas técnicas, mas a tática é muito diferente do campo, né? Então, muito interessante. Bem parecido com a minha história, na verdade, eu me identifiquei um pouquinho aqui, que eu comecei a jogar também com
profissional com 16, né? E eu tenho 20 Tá com quantos anos? hoje. Eu ia te Tô com- perguntar. tô com 20, Pô, eu tô tio. Você chegou a jogar profissional? Joguei. Eu não joguei. Não jogou? Eu tava na base. Eu joguei 4 campeonatos paulistas. Não, mas- não. Calma, Videogame. calma. Videogame. Calma. Não, era no Começou videogame, junto. Nós isso. começamos junto. É. Eu acho que é muito mais fácil você começar qualquer jogo assim, o mais novo possível, porque você tem menos Com certeza. coisa pra Exatamente. fazer, menos conta pra pagar E E boleto. foi na mesma época. A pandemia veio e me ajudou mais ainda, porque tive tempo de focar mais ainda no competitivo. Exato. E eu tenho certeza que você também. Ah, era 16, 17 horas, não dormia, Exatamente. conversando com os parceiros E era- o dia inteiro. Todo mundo em casa, só jogando, treinamento. Era assim, a minha era assim e eu tenho certeza que a sua Foi, também. cara. A minha foi basicamente isso também. É. Eu nunca imaginei que eu ia gerar conteúdo ou viver do videogame. Veio a pandemia, era só o que eu tinha pra fazer e mesma A coisa. pandemia É. foi uma coisa ruim, mas teve Exato, algumas coisas exato. boas. Bom, com Exato. certeza. E aí, logo na pandemia, teve um campeonato durante a pandemia, que foi até cancelado depois. E eu joguei, foi a primeira experiência que eu tive em campeonato, que eu fiz. Qualify. Isso, Qualify. Tá, só pro pessoal entender, Qualify é quando é o campeonato oficial lá da EA pra tu se tornar um pro player. O que tu considera um jogador pro player? O que disputa os Qualify, Na certo? minha opinião, eu acho que é quem ganha dinheiro com o jogo. Com quem sobrevive do jogo minimamente. Não precisa ser milionário, igual o PHZ fala, né? Mas você sobrevive minimamente. Eu acredito que, na minha opinião, é isso, né? Você ter uma equipe, ter um salário, você poder se dedicar, porque tem muito, todo mundo sabe aqui em qualquer jogo, pessoal que trabalha com alguma coisa e na hora vaga ela tenta se dedicar para esse sonho. Entende? Então acho que pra mim é isso. Eu sou meio leigo também desse mundo aí do FIFA, do EAFC, então pode explicar pra mim também. O que eu Explica pra considero mim. para um jogador virar profissional? Quando ele consegue participar dos campeonatos oficiais. Porque para te conseguir chegar lá, tu tem que ter um nível profissional, digamos. Porque dentro do FIFA e EFC não tem nada que te classifique, né? Ah, ele é profissional ou não. Tanto que o Barreto até citou, se o cara ganha dinheiro com o jogo, tu já é um profissional. E daí eu realmente concordo 100% com isso. Porque tu pode ganhar dinheiro com o jogo sem basicamente ser um cara da gameplay. Por exemplo, tu pode... Você faz conteúdo mesmo? É, Ganha tipo assim, dinheiro. eu ganho dinheiro com o jogo dando uma aula, tu já... Não, mas daí não entra no nível profissional. Mas tipo assim, ó, Sim. tu tem atletas hoje que não conseguem chegar num nível competitivo, às vezes bate na trave de um qualify, mas ele ganha um salário pra competir. Já dá pra encarar Exato. como pro player, porque ele tem, né? Ele é monetizado em cima disso. É, se você for pensar mesmo, eu não sei como é em outro jogo, você pode falar melhor, no FIFA, eu diria que existem 50 jogadores que realmente conseguem ganhar dinheiro. São- difícil nem você isso, chegar, sério? Eu todo diminuiria campeonato até. batendo, é difícil. Eu acho que ganha dinheiro, assim, e vive do jogo com premiações, deve ter uns 20 até. Nossa. Diminuiria é mais. difícil. essa- É difícil é você bem chegar a todo o pequeno, campeonato. São né? poucos que chegam Só todo o campeonato. pra vocês entenderem hoje como funciona, antigamente, na época que o Barreto entrou, mudava um pouquinho esses qualifies. Mas hoje em dia, são 4 qualifies no ano. Exato. E desses qualifies só ganha dinheiro o primeiro e o segundo colocado. Nossa. Sendo que no campeonato disputam 256. Então, de 256, 2 ganham dinheiro. Alguns muito dão vaga difícil. pra Libertadores, dão vaga pra Londres, Isso. Mundial, São acabam outros, né? abrangendo. Daí em mais. dólar você ganha, né? Exato. Dólar que é o dinheiro Isso. É, verdadeiro. até classificar, né? Mas Aí- e esse primeiro e esse segundo colocado, sendo bem sincero, se o cara for campeão dos 4, não sei se o cara... até passa o ano inteiro com... Mas é difícil o cara ganhar Normalmente, os 4, né? que normalmente esse cara que chega sempre, aí ele tem um salário muito bom. Porque ele tem mais visibilidade chegando nos presenciais, Estrutura. tem as premiações do presencial que ganha mais. Então, também eu acredito que se o cara não tem visibilidade, acaba sendo ruim. Porque se o cara for campeão de um campeonato e nos outros não conseguir, some do mapa. E é isso que eu acabo até trabalhando na minha imagem, que eu acredito ser muito boa pra... Mesmo que eu não esteja todo o campeonato batendo, eu faço uma live com bastante pessoa, muita gente vê e acompanha essa trajetória, né? Eu faço storytelling de tudo. Então, acho que isso daí é interessante demais. Esse lado, você fazer live sendo pro player é muito bom porque as pessoas querem ver o seu lado, a sua visão profissional, né? Exato. Se fosse, por exemplo, sei lá, um jogador X bateu num jogador que é o pica do FIFA, tá ligado? Daí você, por que ele ganhou? O que ele fez de É diferente? Você
é o melhor cara pra poder falar isso, vocês, né, no caso. É isso que eu faço até no meu YouTube. Eu tenho o meu curso com meus alunos e tal, mas eu gosto de trazer no YouTube exatamente isso. É análise de jogo de pró contra pró, Vergang, que todo mundo gosta de assistir, contra outro profissional. Por que ele perdeu, sendo que ele é tão bom? E eu consigo trazer essa visão pessoal que Uma análise outros técnica, prós né? não trazem, porque realmente demanda tempo, demanda cabeça de você estar todo dia lá fazendo algo que às vezes você precisa conciliar com o treino que você tá focado, então você precisa ter muitos pratos segurando tudo ao mesmo tempo, mas eu vou tentando levar isso do meu jeito. É isso. Isso é muito interessante mesmo. E o cenário do próprio FIFA, eu vou falar muito FIFA, que eu tenho certeza que vocês vão entender de forma muito mais fácil, mas é o IFC. Esse cenário, ele é pouco explorado em relação a produtores de conteúdo. Quando eu comecei a gerar conteúdo de IFC na internet, eu lembro que não tinha nenhum profissional que dava dica. Os profissionais, eles faziam lives, mas no Instagram, YouTube e tudo mais, não tinha conteúdo. Tanto que eu até fui muito criticado porque eu comecei a dar dicas de gameplay, eu era da 4ª divisão. E aí os profissionais olhavam e falavam, o que é isso? Tu quer dar dica da 4ª? Não, mas tô dando pros caras da 10ª, 9ª, 8ª, 6ª. Eles não aproveitam E eles não... Exatamente. Exato. Hoje, Barreto, dá pra se dizer que tu é o pro player com maior perfil dentro da internet, gerando conteúdo. O Crepaldi que foi quem começou comigo lá em 2020, lá na MGCF. O Crepaldi também é muito forte, né? Meu parceiro, meu irmão. Crepaldi, eu conheço. Exato. É bravo. Foi pro Mundial de Seleção com a minha mulher ainda. É. A Julieta é a minha mulher. E uma semana antes eu tava com ele, jogando Sério? o mesmo Mundial, só que de clubes. Que foda. Isso. É verdade, ele jogou o Mundial de Exato. Clubes antes. Isso, Eles de foram dupla, lá pra... que era de dupla. Era Esse de foi- dupla? A gente ficou em terceiro do mundo. Primeira vez que uma dupla ficou em terceiro do mundo. Nossa. E aí ele foi campeão mundial. Foi exatamente Foda. isso. Foi lá na Dinamarca, né? Exato, foi na Isso, pô, Dinamarca. foi muito legal. Foi o melhor Acompanhei evento. de perto, né? Vendo a minha mulher lá junto com eles. E, pô, o pessoal lá, muita gente boa. Um abraço aí pro Crepaldi, PHzinho, Bravíssimo, Flige, são bravíssimos. Klinger, Gabigol, a tropa toda aí. Tamo Sabe junto. muito. O Crepaldi, ele é um pro player e o conteúdo dele é muito do entretenimento, Exato. né? Voltado total. Se a gente for ver, ele não tem dicas muito lá, né? Se eu não me engano. É mais um tutorialzinho, É um alguma técnico, coisa assim, né? Exato. Mas não é algo, tipo, que tu vai entrar pra buscar uma evolução de gameplay. Ele é muito divertido, ele conseguiu explorar uma outra bolha que eu particularmente gosto muito, adoro os conteúdos dele. Mas agora falando de um pro player que se dedica a ajudar os jogadores casuais, eu acredito que o teu perfil seja o maior, né? Com no certeza. Eu já somo mais de 2.000 alunos e faz menos de 2 anos que eu comecei. Então, pô, graças a Deus, todos os meus alunos tendem a evoluir. Alguns têm mais dificuldade que os outros, demoram mais tempo, mas como qualquer coisa na vida. Mas a maioria sempre está evoluindo, sempre aprendendo. Eu tento fazer as aulas o mais simples possível, para não ficar falando palavra difícil. Vou fazer amplitude. Não, vai abrir seu time. Então, isso daí eu tento fazer, porque eu acho que eu sou realmente o único pro player que ensina e tem um curso que semanalmente atualiza os alunos, tem um grupo, tudo, para que eles joguem melhor, né? Então, acho que essa visão que eu tenho, que eu quis aproveitar essa oportunidade, ver uma oportunidade de mercado e entrar algo que ninguém fazia, né? Igual você começou lá no passado, que você ia dar... eu fui pro player, tinha também os cursos, comecei com curso, dava aula, só que eu cheguei num ponto que eu decidi não me dedicar mais ao nível profissional. Hoje, claro, jogo legal, jogo num alto nível, mas hoje eu me considero um casual de alto nível, não me considero mais pro player. Sou um produtor de conteúdo, mas não pro player. A Então, dedicação também é outra, né? Quando você é um exatamente, pro player, você exatamente. treina mais, você Isso. tende a pegar os seus erros e focar nesses erros pra não cometer mais. Não, é muito mais difícil, né? Muito, é muito mais difícil e cansativo. Imagina pra mim que tem que fazer os dois ao mesmo tempo. Você Eu consegui, tipo assim, eu tô hoje há 5 anos produzindo conteúdo. 2 anos eu era pro player e fazia tudo isso. Só que daí a minha vida acabou indo para um outro lado, os meus negócios começaram a ir para o outro lado e eu percebi que eu não tinha mais tempo para ficar 6 a 8 horas por dia jogando o jogo. Hoje eu não consigo fazer isso. Hoje o tempo que eu tenho, né, é muito mais escasso, mas ainda jogo. Então a posição de pro player que gerava conteúdo eu deixei pra ti agora, Magrão. Exato. 0-1 no cenário. Eu peguei pra mim isso daí e tô fazendo. E tá fazendo muito bem, por sinal. Acompanho isso também direto. Já tive aula com o Barreto também, joga muito, é um baita de um professor. Me identifico muito com a forma que ele explica. E aí tu tocou num ponto que eu ia te perguntar. Tu que jogou futebol e ensina hoje no FIFA e joga profissionalmente, tu acha que entender de futebol
tem uma relação boa com aprender a jogar, a gente consegue conectar esses dois mundos, ou não tem nada a ver, tem muito cara que nunca chutou uma bola na vida e joga muito FIFA. Fala um pouquinho disso. Eu ia te fazer essa pergunta. Você já foi em um amistoso dos Pro, no FIFA? Amistoso? Assim. Todo mundo foi jogar bola no Playball. Ah, Você nunca foi. Então, por isso ele tá fazendo essa pergunta. Todo mundo é ruim. Nossa. Eles são ruins demais, com todo respeito. Tem uns 5 que se salva. Não sabe chutar bola, então eu acredito que não tem nada a ver você entender, você saber jogar. O importante é você ter a velocidade nos dedos, pensamento rápido ali. Mas eu acredito que, pra mim, ajudou sim. Pra mim, mas não acho mesmo que é algo definitivo, porque a coisa é feia, irmão. Tô te falando. Falando sobre essa parte de aula, né? De ser professor. Eu tenho uma dúvida porque eu não sei como é que funcionaria isso no meu cenário, tipo, no Free Fire. Como ensinaria alguém a fazer isso. Como funciona, tipo, né? Falando... Como se diz? Por cima, assim. De uma forma mais simples. De uma forma mais simples. Como funciona uma aula com você, até para fazer a sua divulgação aí também. eu tenho essa curiosidade, sabe? Porque eu não sei como é que funciona. Cara, o que eu gosto de fazer é, pra começar, eu já assisto um jogo do meu aluno. Assisto um jogo e eu, rapidinho, como eu jogo o jogo faz 5 anos, todo dia, eu em 10 minutos já vejo 2, 3, 4 defeitos que eu preciso melhorar. Que eu vejo que são mais grotescos, que eu já... Putz, peguei, é isso daqui que precisa melhorar. E aí, durante a aula, eu gravo, mostro pra ele, faço as setinhas lá. Então é algo individual, as aulas. Exato. O curso é mais abrangente. Pega mais gente, é mais coisas básicas que todo mundo vai conseguir aprender. Videoaulas gravadas, o curso. Exato. O curso são videoaulas gravadas. Os meus 2.000 e poucos alunos, a maioria são de videoaulas, do curso. E aí eu pego, como você falou mesmo, que demanda tempo, a aula... Você treinar, fazer vídeo, fazer live, eu consigo pegar 4 pessoas por semana. Muitos eu faço a mentoria, que eu já faço um acompanhamento. Então, eu já consigo pegar, fazer um trabalho com ele, igual você falou. Ah, como você faz? O que eu faço? Assisto um pouquinho no começo e vou martelando na mesma jogada, até ele aprender, porque não adianta você querer pegar 10 coisas. Nossa, obviamente, até eu que sou pro player, tem coisa pra melhorar, imagina o casual. Não adianta falar, irmão, você tem que melhorar isso. O cara vai falar, meu Deus, para. tá louco? Você quer me ajudar ou você quer me atrapalhar? Então, eu pego normalmente 3, 4, 5 pontos pra realmente ensinar o cara a fazer isso, porque não adianta eu falo até algo da vida, não adianta você ser nota 5 em tudo. Eu gosto de mandar essas coisas nas aulas, nas lives, analogias técnicas. Isso aí. Então, não adianta você ser nota 5 em tudo. Você precisa ter, sim, coisas que você é nota 10, nota 9. Sim. E aí, até acaba escondendo aquelas coisas que você até é ruim, né? Então, eu gosto de fazer nesse estilo. Perfeito. Da hora, gostei. E em cima disso, Barreto, me responde, para um jogador casual. O jogador casual, ele, né... reclama muito do jogo em relação aos bugs do jogo. Ah, porque o jogo é muito bugado, porque acontece isso e acontece aquilo. Qual que seria o primeiro passo pro casual mudar no mindset dele para que ele consiga se desenvolver, né, no jogo? Em relação a esses bugs, o que tu acha? Tem que ficar brabo? Tem que tentar aprender? Realmente é bugado? Tem que forçar isso? O meta? Fala um pouquinho de meta. O que é meta? O que é bug pro jogador casual? Cara, conseguir abrir essa mente dele. A gente tem que entender sobre o bug, é que cada jogo é um jogo. Literalmente, o FIFA não é igual o Free Fire, igual você tá falando, que fica 5 anos, às vezes muda um pouco só. Tem atualização e tudo, mas o FIFA é literalmente, todo ano, tem 3, 4 jogadas que vão funcionar e você precisa repetir elas. Você tem que aceitar. Ah, isso daqui não é futebol real. Irmão, o jogo pede isso. Eu sou um pro player, então o que eu penso? Se o jogo pede essa jogada, se a jogada de escanteio funciona sempre, eu preciso repetir ela o máximo que eu conseguir, porque eu preciso ser bom nela. Não adianta eu querer tentar brigar com o jogo. Então o cara casual que quer ser bom no jogo, ele precisa entender uma coisa. Se o jogo pede isso, você vai ter que aprender. Você pode não gostar, mas você precisa fazer. Porque o cara vai ser um jogador que ele vai jogar do jeito que ele quer e tudo bem, mas não adianta ele querer evoluir tanto no jogo, porque não vai acontecer se ele não entender isso daí. Pra entender mais ou menos essa parada de bug aí, de jogadas, eu fui assistir a Libertadores. Tá? Fui lá presencialmente e eu vi uma jogada que toda hora acontecia, que era o escanteio e a bicicleta. Exato. Tipo assim, Na vida real, a gente não vê o zagueiro dando bike e fazendo gol. É uma jogada que nunca no teve. escanteio. E isso é uma das jogadas
que sempre tem, que tipo, tá no meta, o bug, é Uma o jogada que é É isso? uma jogada que entra pro meta e acaba saindo do É uma meta. jogada que nunca Entendi. teve e o pessoal descobriu, falou, é mais fácil dar a bicicleta do que cabecear, então a gente precisa aprender. Não, e quase toda hora era gol. Isso eu gol. ficava impressionado, pô. Eu falei, mano, como isso é possível, pô? Toda hora é uma bike, caixa. É Bike, agoniante, caixa. porque se o cara é muito rápido, não dá tempo dele puxar ou movimentar o goleiro, é quase que tem que torcer. Tem como se defender daquelas Você bikes? tem que selecionar o mais rápido ou o goleiro pra mexer ou o zagueiro pra tentar cabecear, porque é praticamente impossível. É assim. praticamente É a impossível. mesma coisa que no Free Fire você pular e dar um tiro e toda vez matar. Então você precisa... Ah, nossa, eu não concordo, mas você precisa aprender isso. Não tem outra opção. Eu sempre gosto de falar que, assim, ó, o jogo, ele é um simulador, sim, de futebol real. Até porque a gente consegue ver uma liberdade de movimentos, uma liberdade de dribles, uma liberdade de finalizações. Ele tenta, né, o tempo, o movimento, tudo simular, assim, um jogo real. Mas ele é um videogame. E eu acho que ele não pode deixar de ser um videogame. Então, por a gente entender que ele ainda é um videogame, vai acontecer isso. Exatamente. Por exemplo, um dos recursos que a galera tem pavor é a trivela. Aham. A trivela, pô, só o Quaresma dava trivela, e mesmo assim não era. No jogo ali, tu pega os zagueiros, tu trivelar e acertar o chute no time, vai entrar no gol. Exato. Eu até concordo. Quem reclama, mas vai sempre entrar nesse looping de você... Se você quer ser bom no jogo, você precisa aprender tal jogado que vai funcionar. E não tem o que fazer. A mesma coisa que, mais uma analogia aqui, seu chefe pede pra você fazer algo, porque se você não fizer, você não vai ser promovido. Você precisa fazer e não tem o que você querer discordar dele. Isso é chato, às vezes, mas tem que fazer pra chegar lá. Exato. E agora, mudando um pouco de assunto, uma polêmica, às vezes. Pode ser uma polêmica. Pergunto pra vocês dois. Qual o melhor FIFA? De todos. Eu respondo fácil. Essa daí. Fácil? Eu respondo fácil porque, querendo ou não, eu vou puxar pro lado da minha versão Prime, né? Que foi a que eu joguei profissional. Então, o FIFA 22 foi o que eu joguei profissionalmente, foi o que eu ganhei do Barreiro. E esse foi o meu auge. E esse foi o meu auge. Eu lembro que Então esse é o melhor. Esse pra mim foi o melhor. Se esse foi o meu auge, que eu classifiquei pra Dinamarca, Libertadores, Inglaterra, e ele ganhou de mim... Né? Então ele é melhor que você. Não, eu lembro que eu peguei a primeira partida do Qualify, veio o Barreto. Ele tava na MGSF ainda na época. E eu só pensei, putz, ferrou, né, Fudeu. velho? De primeira já pego essa pedreira, velho. E aí eu nunca vou esquecer do jogo, ir jogando e lá e cai, foi pra prorrogação. E no Foi quanto, você finalzinho, lembra? não lembro o resultado, mas eu lembro que no último lance do jogo, Ele fez um eu gol. mandei o Cristiano Ronaldo passar correndo verdade. Foi num German Cross e cruzei e pau, meteu um testaço do Cristiano Nunca mais esquece. E eu, pelo amor de Deus. E pra mim, foi tipo assim, algo muito mágico, porque querendo ou não, é recente, tinha começado a gerar conteúdo. O cenário de FIFA, ele sempre foi ainda hoje existe meio que, parece que tem uma panela ali dentro, que os pró tudo se conhecem, os pró tudo são amigos, parece que é difícil alguém chegar de fora. E eu comecei a gerar conteúdo, e eu comecei a ver essa panela de longe, comecei a ver os atletas de longe. E quando eu comecei a disputar profissionalmente, pra mim foi sensacional enfrentar os caras. Daí até peguei o Barreto nesse Qualify, ganhei do Barreto. Depois peguei o Alan Castelo, que também era um fenômeno. Ganhei do Alan Castelo também. Então, pra mim, tipo assim, esses eram... Porque eu nunca tive a ambição de me tornar o pró número 1. Não, nunca foi isso, na verdade, né? Então, eu só queria... O meu objetivo, que é o que eu falo para meus alunos, é chegar num nível de bater de frente com os pró, de jogar contra os pró e, cara, ganhar de vez em quando, perder. Tipo, a pressão tem que ser sempre deles, porque eu não vou jogar e não vou me dedicar igual eles, mas eu quero jogar e poder ganhar dos caras. Então, no 22, que eu cheguei ali, ganhei do Barreto, ganhei do Alan Castelo, fiquei top 100 da América do Sul naquele Qualify, pra mim ali foi tipo assim, ó... Foi uma carreira bem rápida como profissional, porque eu cheguei aquilo ali, realizei o meu sonho, mostrei pra mim essa parada de disciplina, de acreditar que onde eu quiser chegar, eu vou conseguir chegar, e cheguei lá e depois pensei, agora eu posso focar no que realmente é mais importante pra mim, no business e tudo mais. Então, eu puxo o 22 como o melhor. Pra mim, Cara, vou ter que falar. O 19 eu gostava, você acredita? Porque era um jogo mais lúdico.
Não sei se você vai lembrar que você tocava a bola de qualquer jeito. Dava um você drag back de costas. Dava fazia um o gol. voleio. Eu acho que era o mais divertido. Eu acho que o FIFA é pra ser mais divertido. Porque se a gente for querer que o jogo seja como for a vida real, a gente vai pro PES. Vai pro futebol. E aí virar o quê? Vira uma merda. Aí não dá. Então, pra mim, o FIFA 19 foi o que você mais podia bugar, fazer jogada diferente. Ah, nossa, não dá. Essa jogada entra. Todo mundo fazia. Eu lembro que ninguém reclamava. Era a jogada que funcionava. Você dava um voleio com o Richarlison, de qualquer jeito era gol. Então, pra mim, o 19, mas muita gente fala do 17. Mas eu tava sem 17 videogame nesse. Isso que eu ia falar. Tu jogou, Juan? Algum Eu FIFA? joguei, Tu gosta? mas eu vou ser sincero que eu não gosto. Não gosta. Eu não gosto. Eu amo futebol, gosto muito, mas de jogar, eu. Tipo, Não, além de eu ser ruim, cara, eu sempre tomei. Pô, sempre tomei perda. Quando eu jogava contra alguém, tipo, sei lá, sempre teve videogame lá em casa. Alguém ia lá, vamos jogar, vamos? Toma, 5x0. Receba. Até vendeu o 7x2. videogame, até vendeu. Até vendi, pô. Dei aquele jogo pra qualquer pessoa que passou na rua aí, já era. Então, além de eu ser ruim, eu, tipo assim, não tenho amor, tá ligado? Não tenho não me divirto jogando, sabe? Sei. E são poucos jogos que eu sou assim, tá ligado? Eu gosto de jogar muitos jogos, gosto de jogar FPS, RPG, Battle Royale, gosto de jogar muitos jogos. Ah, que eu joguei de Fortnite. Já. Fortnite era bom, Eu não né, tinha mano? PC, então eu não conseguia jogar esses jogos com mais difíceis aí, COD, Battlefield. O que eu joguei de Fortnite é louco na pandemia. Tá maluco. É louco. Que jogo vocês gostavam de jogar? Cara, eu sempre fui do RPG. Sempre joguei futebol, desde a época do Super Nintendo, do, né, 64, International Superstar Soccer. Daí fui pro Wing Eleven, no Play 1, Play Bomba 2, Pet. Bomba Pet, que pra mim era o melhor Bomba de Pet todos, eu foi o joguei. Bomba Pet. Pra mim não tem nenhum igual. E Tá aí, nisso até hoje, tá? até hoje. Até os caras hoje. são O O bravos. Neymar tá não lá tem- no Santos. 100% No Bomba Pet atualizado. não existia handicap, velho. Era quem era melhor vencia. E O que é pra mim, handicap? nossa, eu vou deixar o Barreto responder essa daí, porque eu nem sei se ele acredita que existe ou não. É mais uma bomba isso. Eita, então é Vamos uma entrar polêmica. agora. Vamos entrar agora então. Barreto, fala. existe handicap e o que é o handicap? Cara, o handicap eu vou deixar pro final se existe ou não, mas pra mim, na minha visão, é quando o jogo ele tenta ajudar um jogador, independente se o time é pior, se o jogo sente que você tá com resultado pior na Weekend League, se é de divisão menor. Cara, na minha opinião, existe sim. E é isso que faz a diferença para um jogador ser um jogador comum para um jogador bom. Porque o jogador Caraca. muito bom é aquele que ganha mesmo nessas partidas. Quem acompanha mais lives sabe, eu sempre falo isso daí. Cara, essa partida aqui é o jogo tá tentando me assaltar, me roubar. Aí eu já fico em choque, começo a respirar. Rapaziada, não vou conversar agora, eu vou concentrar. Não falem comigo. Ah, Barreto, não responde aqui, esse jogador é melhor que esse jogador. Não, não quero conversar. Aí eu concentro e eu acabo ganhando essa partida. Então, eu acho que sim, o handicap existe, que é quando o jogo, aleatoriamente, ele decide que algum jogador vai ter uma vantagem sobre o outro. Independente se é time, divisão, resultado. Mas, na minha opinião, sim. Existe sim o handicap. Caraca, Ele dessa, equilibra. Ele dessa eu não equilibra. sabia, Não pô, sabia, que existia nossa, esse. é a coisa... É aleatório. Mas o handicap é o segredo do sucesso pra ti que tá assistindo esse podcast, esse vídeo, gostar tanto e ser viciado no jogo. Por quê? Porque nada mais é do que um equilíbrio, né? Ele pega um jogador, que nem o Barreto explicou, que talvez tá numa condição pior, e ele equilibra, tipo assim, ó, eu vou jogar contra ti, tu disse que é ruim. Eu vou jogar contra ti, eu vou dar 7 chutes na trave e tu vai chutar uma do meio campo e vai fazer o gol. Ah, é assim? Resumida de forma exagerada, é assim que funciona. Entendi. Só que isso numa partida ali com 2 jogadores que tem um nível muito bom, ou Faz toda a próximo, diferença, faz né? muita diferença. Então, sim, a resposta é de que existe esse handicap, mas tem como vencer. Não é à toa que Sim. jogadores profissionais ganham todas as partidas do Footy Champions, né? Tem que saber lidar com esse handicap. É conseguir interpretar ele. Se tu interpreta que é um script, que é a situação, tu já tem um feeling maior de ver que o jogo ele tá puxando, então cuidar pra não forçar. Como que tu... Agora conta um pouco do teu mindset quando tu percebe que está no handicap. O que tu faz pra se defender e conseguir ganhar a partida? Cara, quando eu tô com... Sinto que o handicap tá puxando contra eu em qualquer partida, eu costumo abusar das minhas jogadas mais fortes. Então, independentemente qual seja. Então, eu costumo mais querer não inventar tanto e repetir a mesma jogada, que eu acredito que uma hora vai entrar. Presta atenção no que o adversário tem de forte pra fazer. Começa a prestar... Mano, é um jogo que você tem que ter muita atenção.
Pode ter partidas que você acaba ganhando de 4-0 e você não prestou tanta atenção. Aí nessa partida você precisa esquece o resto das coisas, fala pra sua mulher não gritar com o filho e você fica tranquilo, porque qualquer erro que você tiver, que seja mínimo, pode ter certeza que a bola vai rebater no zagueiro, vai voltar no pé do seu adversário e vai ser gol. Então acho que o mindset deve ser você focar no que você tem de bom. Obviamente, em toda partida você deve focar, mas nessas partidas principalmente, você precisa focar ao máximo em coisas que você é bom. Repetir elas, que com certeza uma hora vai entrar, porque você sabe fazer ela perfeitamente, e seja qual for a jogada. Perfeito. Essas coisas é bom a galera ouvir, e eu também, que sou um leigo, sabe? Eu só assisto de vez em quando, porque isso aí pra gente não existe, pô. No Só Free quem Fire- sabe... No Free Fire, se for jogar 10x1 com um cara que é pior... tu Eu vai ia ganhar os falar 10. isso, vai ganhar os 10. O No UFC FIFA é o já não único ganha. jogo que o jogador que tá chegando do trabalho 9 da noite consegue ganhar de um profissional que joga todo dia. É isso. Eu acho que é isso. No Free Fire, por ter a assistência de mira, que é a mira padrão, não sei se vocês já jogaram, sabe? Sim, eu sei que a mira trava, né? A mira trava, tipo assim, você não tem que mirar, assim, Sim. você coloca a mira Ela fica sempre no próximo meio do- e ela puxa pro peito do boneco. Daí o que você faz? Você puxa pra cima e sobe capa. É isso que é HS. Aham. Então, essa mira, por a mira ser assim, tem um equilíbrio ali entre o cara ser... É óbvio que se o cara é um pro player, vai dar muito mais HS do que o outro, muito mais capa, né? Vamos me matar se eu falar HS. Muito mais capa do que o outro, mas por ter essa assistência de mira, tem um equilíbrio ali entre um jogador casual e um pro player, sabe? Entendi. Então, tipo, e também tem, porra, muita arma, principalmente as 12. Nossa senhora. Você Ajuda regaça muito. o peito, pá, pá, pá. Já era, você deita qualquer um. Pode ser pro player na tua frente, pode ser... Mas, por exemplo, qualquer existe coisa. alguma chance de você dar um tiro e por algum motivo ele dar menos dano ou não? Tem a questão Tem? do colete, tem a questão... Mas não é por sorte. Não. Exato. É. Se de tal jeito tá de colete, vai ser esse dano. Sim. Tá sem colete, esse dano. Isso, Esse que é o exatamente. problema, você entendeu? o cara que é pro jogador bom, ele vai... Ah, desse jeito vai acontecer isso. Tem a distância No e pro tal. player de UFC não consegue. Não- Entendeu? Não tem como você Não, saber. exato. Não tem alguma... Por isso que eu falava que o FIFA 19 foi bom, porque você repetia aquilo e funcionava. Era o jogo mais justo. Porque se você repetia tal jogada, funcionava. Assim como em outros jogos. Que você realmente tinha merecimento. Você sabia fazer tal jogada, sabia dar tiro de tal lugar, você conseguia fazer, entendeu? Então é bem roubado isso aí mesmo. Não, e por que eu digo que ele é o segredo da galera não parar de jogar? Porque imagina que tu chegou em casa, tu é um jogador casual, e tu vai enfrentar o Barreto. E tu vai lá e ganha do Barreto. Cara, na boa, se Não tu ganhou pode. do... Nossa, não não tem pode. como ganhar. Eu Se sei. tu ganhou do Barreto, é porque o handicap te ajudou, na teoria. Porque o cara joga 20 horas por dia e o cara é muito brabo. Só que tu ganha dele e tu pensa, eu sou o melhor do mundo, sou muito brabo, Ele sobe seu ego eu vou lá jogar em outra. cima, Eu velho. vou, e aí o cara entra Não. e joga outra. Daí ele joga outra e joga contra um cara que deixa o cursor bêbado, perdido. E aí tu não consegue fazer gol no cara porque a máquina marca tudo, velho. E o posicionamento da inteligência artificial, todo mundo se fecha, o goleiro faz 1 milhão de milagre e o cara dá uma bomba pra cima, o Haaland dele tromba com o teu zagueiro, ganha, chuta e faz o gol e te ganha. E tu pensa, meu, não aceito. Não tem como Vou eu jogar parar. Não, mais. vou jogar mais uma porque eu não aceito. Ganhei do E aí- Barreto, pô, como é que eu vou perder esse e cara aí aí? tu fica nesse ciclo vicioso e quando tu vê, tu já tem que trabalhar no outro dia e é o handicap. Então ele te leva do céu ao inferno em 2 segundos por conta desse equilíbrio, né? Mas tem que saber Sabe o que me ligar. pega? Quando você tá lá jogando, tô de boa, jogando se eu vou perder, se eu vou ganhar, e aí chega uma notificação no Instagram. O cara me marca, ganhou de 2-1. Valeu, irmão, você é fera. Eu jogando ranqueado no Free Fire, do nada aparece o pessoal na minha live. Acabei de te matar, né? Acontece contigo também. Acontece, pega live. Era eu, tamo junto. Daí ele, pô, acabei de te matar. Achei fácil. Porra! Ai, tá Aí é foda tirando. quando eu ver o cara me matou de costas. Eu de costas. O cara, Você mexendo no celular, fazendo alguma coisa. respondendo no chat. Ô, não, duro. beleza, valeu pelo superchat. Tamo junto. O pessoal é foda, mano. O pessoal é foda. Ô, deixa eu te falar. Essa questão de disciplina que eu comentei mais cedo, você acha que vai no seu trabalho também? Vai no seu? Você acha que disciplina abrange tudo? Certeza, disciplina, Com certeza. Tudo. Mano. Pode falar. Tá. Quando eu era pro player, a minha rotina era... Tipo assim, eu falo, pra quem me pergunta, por que você não volta a ser pro player? Por que você não volta pro competitivo? Mano, eu falo, pro player não tem vida. Tipo assim, no nível que eu jogava, por exemplo, tipo, meu nível de treino,
minha quantidade de treino eram, tipo assim, você não tem vida. Tipo, você não tem tempo pra você falar com a namorada, família. Tipo, eu vi a minha namorada, que eu tô até hoje com ela, a gente tá noivo, inclusive. 3 anos a gente tá junto. Desde o começo do relacionamento, eu via ela 3 vezes no mês. No mês. No mês. A minha namorada eu só vejo de final de semana. É, Porque eu não então, paro. exatamente. Eu acordo é 6 isso. horas da manhã, começo a... Vou pra academia, faço uma coisa, faço outra. Quando eu vou dormir é meia-noite. A prova viva Era aqui, ó. assim, era assim. A minha vida E era assim. a gente começava a treinar 9 horas da manhã, parava meio-dia, almoçava, voltava às 2, ficava até às 5h30. Depois tinha um intervalo para comer alguma coisa. Daí a gente ia treinar o individual, né? Porque a gente quer melhorar sempre. A gente treina o time, depois a gente treina o individual. Vai jogar algum tipo de treinamento específico e tal. E daí você treina, das 7 até as 8, janta. Daí joga das 8h30 até meia-noite e vai dormir. Essa é a tua vida. Exato. No final de semana você tem que jogar campeonato. Então, eu só via minha mulher nas folgas, pô. É. Por exemplo, sábado e domingo tinha jogo. Na segunda, se jogasse bem, era folga. Se não... Se não jogasse, eu nem via ela. Senão, Era você esse- mesmo até ficava bravo. Meu Deus, preciso compensar. Exatamente. E eu acho que qualquer coisa na vida, se você quer se dedicar, mano, tem que fazer ao máximo. Não dá pra Exatamente. poupar esforços. Normalmente, você tem recompensa. Se você se dedica, tanto você como não parava o dia inteiro, acabava voltando, né? Sim. Mas ao mesmo tempo você viu que não valia a pena depois de um tempo. Você viu, Exatamente. viu outras formas de ganhar dinheiro, falou, putz, não sei se vale a pena. Mas enquanto valia a pena, você... Exatamente. Eu cresci muito a minha mídia sem querer, tá ligado? Eu virei influenciador, eu falo que foi sem querer, pô. Eu nunca quis isso, nunca quis ser influenciador, nunca quis ser criador de conteúdo. Nunca pensei isso, tá ligado? Só quando eu era criança, né? Tinha um canal do YouTube, de Minecraft. Mas, tipo assim, eu nunca quis. Então, quando eu entrei pro Fluxo, eu entrei jogando, tá ligado? Profissional. E o Fluxo tinha uma visibilidade muito grande. Porque os dois donos é o Serol e o Nobru. Sim. Então, eles eram muito grandes e a visibilidade deles, obviamente, rebatia na gente. A gente jogando bem, e daí ficava crescendo cada vez mais. E daí, quando vê, pô, eu tô com 500 mil no Instagram. E, tipo, eu não postava nada, eu não me arrependo, mas, tipo, se eu tivesse a minha mente de hoje, eu poderia ser muito maior por aproveitar mais daquela época, sabe? Mas, então é isso, tipo, eu virei criador de conteúdo por acaso, tá ligado? Eu era pro player, fui crescendo, e hoje estamos aí. Larguei o profissional e estamos aí. Só Criação de por ganhar Não campeonato, vai ser você ganhava isso. seguidor. Sim, Minha só por jogar pergunta bem. Tá lá na mídia, né? Tá lá e Sim. o pessoal divulgando, tipo, agora que nem tem o caso da Kings League. O pessoal da Fluxo lá também que jogou pela Kings League, provavelmente os caras cresceram o número de Exatamente. seguidores Pô, por loucura, conta eu das... queria... Mano, você que tem um time de fut7 me chama. Pô. Eu preciso de vídeo, eu não tenho vídeo jogando bola. Eu jogo com meus amigos, eu não tenho vídeo. Eu tenho um vídeo teu lá batendo um pênalti. Não! Não. Tenebroso? Nossa, foi um dos piores No vídeo e pênaltis tal. da história. Não, você não sabe. Sabe qual é a resenha? Nós foi jogar um campeonato que dava vaga pra Dubai. Digital, que era Digital. assim, pra vocês entenderem. A gente fazia a primeira partida no FIFA Street. E o resultado que ficava no FIFA Nossa, Street mano, ia todo mundo pra isso daí- quadra com o resultado do FIFA Street. A gente se Nossa, enfrentava na que quadra da hora. mesmo. Não, isso tinha que ser Inteirado. famoso, é muito da hora jogar. Ah, tá crescendo, tá Cara, crescendo. que loucura. E Mano, aí- FIFA Street é o único FIFA que eu amava jogar, mano. é resenha eu amava. pura, né? É resenha É muito pura. bom, pô. Era Resenha foda. Tá maluco? pura. Eu não gosto de FIFA, de PES, de nada. Não gostava de jogar, mas FIFA Street, nossa Era senhora, resenha apaixonado. Eu jogava aquilo lá Não tem como se regra, né, fosse- pai? É chute na cabeça. Nossa, driblezinho, drible, tempo chapeuzinho, inteiro. toma. Nossa. Não, aí beleza, nós fomos jogar esse campeonato. Só que a gente chamou três jogadores pra jogar com a gente. Jogadores profissionais que jogam bem, de futebol mesmo. E aí beleza, chegou nos pênaltis, pai. Primeiro que a gente ganhou de 3-1 no FIFA, foi pro futebol, tomou 3 gols na sequência, empatamos. Foi o pênalti. Bate um, bate outro. Chega o Decisivo. 6º pênalti. O que Nossa. acontece? Tem eu e o cara que a gente chamou pra jogar. Ele vai querer bater, né? A gente chamou ele pra jogar futebol. Eu olhei pra ele, ele tava tipo assim, ó. Apavorado, mano. Aí eu falei, mano, vai eu. Aí eu fiz uma Isso cagada. valia vaga pra Dubai? Valia, nós tava nas Caraca. quartas. Foi um dos piores pênaltis da história, mano. Foi feio demais.
Não mostra esse pênalti. Não, mano. Você bateu como? Bateu como? Só pra Cara, eu saber. meti uma Ele dupla perdeu a paradinha. passada. Ele Nossa! perdeu a Eu passada. meti uma dupla paradinha, bati praticamente no... Era pra bater no canto, bati no meio. E fraco ainda. Não foi tão fraco. Podia ser mais forte, podia ter dado um canudo. Mas foi feio. É que perdeu, eu assisti esse pênalti, tava lá, eu joguei o campeonato também. E aí, quando ele começou a correr, ele foi meio que dando um trotezinho. Cara, o gol é pequeno, e ele, mas você tá e falando de ele chutar meio pra que fora. parou na metade da corrida e teve que iniciar Foi meio que de feio. novo. E daí. Caralho. Mas eu queria jogar Kings League, cara. É o sonho, não preciso é bater o sonho, pênalti, é o posso sonho. jogar. Não preciso bater pênalti, mas eu queria jogar. Eu precisava de um time de futsal, não sei se você conhece, mas pra Tô querendo. pra também. pegar umas gravações, jogar, pô, deve ser. Tem que da marcar hora aqui, pô. demais. Marcar pra gente jogar esse futebol Pô, aqui. loucura. Convida, ó, o pessoal que é do cenário de IFC, FIFA. Ó, não sei se vocês vão querer jogar com o Barreto depois do que ele falou ali, que é só bagre. Mas pra te tirar corte é com esses aí, tem que jogar, Magrão. É fácil. É fácil. Ai, caralho, é muito Mano, mas eu bom. queria jogar, deve ser loucura. Pô, os caras tá na França, pô. Tá, e me Doido. conta uma coisa. Jogar um futebol real ou jogar FIFA? O que tu prefere? O que tu se diverte mais? Duas Cara- perguntas. Qual que você se diverte mais e qual que é mais fácil? É, qual que tu é melhor? Ah, não tem nem comparação, pô. Sou muito melhor no FIFA, não tem nem comparação. Tanto que eu não. Eu acredito que eu viraria jogador profissional de futebol, mas muito mais. Eu era um bom jogador, mas muito mais pela dedicação. Eu era lateral direito, fazia a minha função bem, mas nada, pô, extraordinário, igual os caras ponta, meia, que joga demais. Eu fazia a minha função bem, dava meus passes, marcava ali legal, mas tem dois lados. O FIFA só depende de mim. E da EA, às vezes. Mas depende de mim. No futebol, mano, eu acabava me frustrando menos, porque se perdia e um zagueiro errou, a culpa não foi minha. Então não tinha o que, pô, ficar doido. No FIFA, não. Se eu perco uma partida e eu realmente fiz cagada, perdi um gol, marquei errado, perdi um pênalti, aí eu fico muito mais maluco da cabeça, porque... É isso, eu fico pensando, assistindo, né, os campeonatos de FIFA e tal, de IFC agora. Tipo assim, eu tenho a visão, né, do time. Eu era o pro player, então era o squad. Era 4 pessoas, ainda tinha uns reserva, tinha técnico e tal. Mas eu sinto que é muita pressão, pô. É. Porque é um jogador só, é só você e você. você. Se você errar, a culpa é sua. Se você acertou, a culpa é sua também, tá ligado? Então não tem pra onde se esquivar, a pressão eu acho que é muito grande. Eu vendo de fora, né? Não sei como funciona Eu sempre a mente. gostei mais. Sempre Sério? gostei mais de algo individual. Eu tentei jogar outro jogo, na época eu parei de jogar, sempre joguei RPG. Então RPG é só tu, teu boneco, né? Sim. Tu vai upando teu boneco e tudo mais, escolhe tua classe, vai desenvolvendo. E jogava o futebol também paralelamente. E eu tentei jogar um League of Legends, o LoLzinho. E, cara, não tem o que eu me irritava com os outros, era brincadeira, velho. Não tem. Não. Mas tem que arrumar uns caras bons pra jogar, igual eu jogava dupla, jogava com o Crepaldi, pô. Mas aí é fácil. arranque só dava pra jogar com 2, eu acho, no League. Ou 3, no máximo. 3, eu acho que tu consegue. eu não sei, Então. Ranked. não Ou curto com um muito time isso. fechar, sei lá. Eu sei que larguei de mão, porque eu só apanhava, era Tem o podre. ônus e o bônus, né? Igual você falou que, pô, quando você acerta, você ganha a partida, você fica no céu, pai. Sim. Mas ao mesmo tempo que quando você perde, pô, a culpa é toda sua, você precisa, igual, não tem folga na segunda, não. Tem que voltar a treinar. É deprê. O cara perde, é deprê. Nossa, loucura. foda. Já pede um hambúrguer já no domingo, depois campeonato. O pior é quando você... O que acontece? O campeonato é sábado e domingo. E aí, o seu era assim também? Se você perdesse no sábado, não tinha domingo. Não, era sábado e Tinha? domingo Sempre? mesmo. Sempre? Sim, sempre. Pô, no FIFA não. Você perde no sábado às vezes, pode acontecer. Domingo você vê todo mundo jogando e você Nossa. fazendo nada. Nada. Aí é Só foda. pra explicar, contextualizar aqui pro God como é que funciona esse sábado e domingo que ele fala. Geralmente no sábado é um formato suíço, onde tu tem 7 partidas e tu tem que ganhar 5 dessas Exato. 7. Tu perdeu Sim. 3, tu já tá fora, tu cai do campeonato. E aí no domingo é a fase mata-mata desses que passaram de fase. Ah, entendi. E aí você vê todo E mundo é sempre jogando. assim. Essa é a Mas maioria. sim. sempre assim. Aí no domingo às vezes você acaba sendo eliminado, você vê todo mundo jogar. Parece que o domingo não acaba, irmão. O domingo não acaba, você come alguma coisa. vê Desliga a filme. TV, vê nada. Eu, pelo menos, não quero assistir ninguém. Assiste aí pra aprender, irmão. Aprender o quê? Aprender o quê? Aprendeu Aprende o quê? Eu tô segunda. querendo matar aqueles caras lá. Aprende pô. segunda, pô, tá maluco? Qual foi a derrota mais dura que tu já teve no cenário competitivo desde que tu virou profissional? Cara, a derrota mais te doeu, assim. Já sei. Inclusive, o meu coach, o Rodrigo Nabuco,
Era meu adversário. Ele era coach do Edson. O Edson era pra passar, era no playoffs da América do Sul. Nossa, esse campeonato foi uma loucura. Só tinha cara absurdo. Bonano, Nicolas. Todo mundo tá vendo esse campeonato. E aí, eu consegui empatar no 119, tava perdendo. 120, bola no meio de campo, falta. Fiz a falta, pô, ele vai cruzar, meu goleiro vem. Meu goleiro, ele cruzou de muito longe. Meu goleiro saiu sozinho. Quando eu vejo só o CR7 dele. Buf! Gol, sem goleiro. Cara, eu lembro que eu nem consegui xingar, não gritei, não chorei. Eu lembro que eu só desci na cadeira e fiquei... Não acredito. Ficou em choque. Não, foi com certeza, porque foi uma... Foi um bug do jogo. Meu goleiro saiu sozinho, pô. Meu goleiro saiu sozinho, eu não pedi pra ele sair. Tipo, ele cruzou a bola no alto, meu goleiro achou que ele era o Superman, meio no soco, saiu sozinho, e aí foi, tipo, meio que inacreditável. Pra mim, já tava nos pênaltis. Aí, pô, foi a derrota que eu não consegui xingar, não fiquei triste, eu fiquei meio que incrédulo, tá ligado? Foi meio que tipo isso. E a tua maior alegria dentro do competitivo? O competitivo... Qual foi o teu maior feito pra te não ter desistido ainda do competitivo? Eu acho que poder... Quando eu digo, te interrompendo, mas quando eu digo maior feito, não necessariamente foi o teu melhor resultado, mas talvez uma classificação agora pra Libertadores, quando tu já tava desacreditado. Que mais te tocou, entendeu? O que mais te tocou. Cara, ó, das duas perguntas, você perguntou o que faz eu não parar. Eu acho que na minha opinião, eu tô colocando o nome na história. Mesmo que é do FIFA, é um jogo, eu tenho certeza que daqui 50 anos alguém vai lembrar, pô, o Barreto classificou pra tantos campeonatos. Por mais que Porque vai ter gente jogando, com certeza. Então, putz, consigo ver que eu tô fazendo algo diferente do que... Deixar o seu legado, né? Isso, eu não tô fazendo, sei lá... Eu queria dar um exemplo aqui, mas eu posso ofender alguém. Eu ia falar, eu tô na biblioteca, eu só fico na biblioteca, ninguém vai lembrar de mim. Eu acredito que alguém vai lembrar de mim, então isso daí me faz... igual você faz live também, pô, a molecada de 12, 15 anos vai lembrar de mim quando tiver 30, vai lembrar de mim que eu fiz parte da adolescência deles, que via assistindo, fazendo live, assistiam jogando campeonato. Então, na minha opinião, isso daí me motiva. E a minha maior alegria, eu acho que foi com certeza a minha primeira classificação. Quando eu classifiquei... Lá com 15 anos. Foi com 16. 16. Tinha 16 ainda, cara, a gente classificou pra Londres. Foi meio que... Nossa. Caraca, eu vou viajar, cara. Inacreditável. Eu tava jogando no meu quarto, eu não tinha nem ar-condicionado, ventilador, jogava de cueca suando, velho. Tava calando. Mas já tinha um monitorzinho ou era na TV? Não, tinha um monitorzinho. Quando eu comecei a jogar campeonato, eu já tinha um monitor. Eu não tinha ar-condicionado, não tinha ventilador. Se tava sol, pai, joga de cueca e seja o que Deus quiser. Era desse jeito, né? Então foi isso daí. Quando eu classifiquei, a gente ganhou. Foi uma goleada absurda. E foi meio que... E acabando o jogo, segundo tempo já tava goleado. Eu, caraca, vou viajar. Inacreditável. Essa sensação é incrível. Tipo, quando a gente foi campeão brasileiro, né, pelo Fluxo, só foi cair a ficha que a gente ia viajar. Tipo, eu nunca tinha andado de avião. Eu sou de Minas Gerais, aqui do lado de São Paulo, então mudei pra cá, pra São Paulo, de carro, 3 horinhas, de boa. Então, tipo, quando a gente foi campeão, só foi cair a ficha que a gente ia pro Mundial, sei lá, uma semana depois. Tipo, mano, caralho... Onde que era o Mundial? Singapura. 20 horas de voo. Nossa. Pertinho. Daí só foi cair a ficha depois. Falei, mano, como assim? Nós vai pra Singapura, né, mano? Mundial. E aí voltou e foi. Doideira, vai tirar passaporte, bora, que não sei o quê. Daí, tipo, nunca tinha andado de avião. Primeira vez, 20 horas. Dormia, acordava. Não acaba nunca. E parecia que eu tava no mesmo dia. Você foi de madrugada? Tipo, deu pra dormir um pouco? Ou você foi eu dormi muito. Eu dormi, tipo, era 20 horas. Eu dormi, sei lá, 15. Só que eu dormia, acordava. E parecia que eu tava... Mano, parecia que eu tava uma semana. Dormir? Porque, tipo assim, pra mim, eu acordo, durmo 2 vezes e parece que eu não consigo mais dormir no avião, pô. Ah, mano, torto, eu me forçava lá, viado. Torto. Pra ver se chegava rápido, eu não aguentava mais, tá ligado? Remédio ou foi sem remédio? Não, foi sem remédio ainda. Joguei todos os joguinhos que tinha ali no monitor. Nossa, joguei, zerei todos os jogos. E filme. Na volta, que quando eu fui pra Rússia era 24 horas, era até um pouquinho mais. Só que na volta, eu descobri que se tu ficasse lá na cabine, lá na frente, tu podia ficar comendo infinito.
Como assim? Aham. Qual que é a técnica? E aí, não, tu vai lá na frente Parada e essa tem aí. os rangos lá na frente, que eles passam. Só que tem uns ranguinhos que eles dão fora de horário também, caso do que. Daí tinha um Caralho. bolinho, um sanduichinho. Dessa eu não E sabia. eu pensei, Eu ia voltar a baleia se eu cara, tivesse eu voltei com aí. 200 quilos, velho. Não, eu só acordava com era um moço assim, ó. Sir, O pior é quando a mulher não te chama. Tem vezes que a mulher não te chama. Já teve uma... E aí você tá Não, mas daí numa tu pode ir lá e larica. pedir. Aí é que tá. É? Tu pode ir lá e pedir. Eu não sabia dessa informação também, não. boa. Quem me avisou isso? Vai ter que classificar pra outro agora. Vou ter que classificar pra outro. Inclusive, falando em classificar pra outro. Tem pra- novidades por aí. Novidades. em Eita! breve. Porque assim, ó, no cenário agora a gente chegou no ponto que quase acabou o competitivo do UFC 25. A gente só vai ter um Mundial, certo? Só que antes de começar o Mundial, a gente tem um pré-Mundial, Exato. que é o DreamHack. O DreamHack vai ocorrer lá na Arábia Saudita e aí pode competir qualquer um. Se tu quiser competir, tu, EWC ou não? pra ir pra EWC. Ah, a EWC então é o Mundial. É o Mundial Entendi. oficial. Só que tem um DreamHack que tu paga, daí tua inscrição, pra competir lá e os melhores pontuados vão ter uma vaga na DreamHack. E é aí que eu te pergunto, teremos Felipe Barreto na Arábia competindo nesse último Teremos. The Last Dance? Vlog, live. Teremos? Eu vou jogar. Eita! Agora, Aê. por qual equipe eu vou jogar? Será que eu vou sem equipe? Será que eu vou com alguma equipe? Porque não dá pra também ir pra alguma equipe de qualquer jeito, né? Tem um suspense, então tem um... Porque tem gente que vai, pula pra um time, pula pro outro, e eu também não sou assim. Tem que criar uma história, tem que ter um Sim. drama, tem que ter parceria. Mas hoje eu tu e tem equipe ou não? Porque tu tava na Não, Union. agora eu tô free agent. Free agent. Tô free agent. Tô livre e deve solto. Ou será que eu já assinei com alguém? Agora. Fica essa dúvida no ar, irmão. Mas Veremos no próximo de capítulo. uma coisa eu sei, é que eu vou pra Arábia. Boa. Eu vou sim. pular nos camelos. Já pensou? Você já foi? Não, pra Mano, Arábia já não. foi? Deve ser da hora, hein? É, Cê é da hora pra doido. caralho. Só não dá pra ir no Egito. Passar será? a mão no tigre. O Nabucco É? tá de teu coach ainda? Tá com Isso, é meu senão coach. já ia acabar uma vaguinha já. É meu coach. Auxiliar técnico. Né? Tem como... Vambora. Tem o... Com os leão? Tigre? Tem, lá na Arábia tem, pô. Você é louco, cara. Você passa a mão no leão. Deus leão. me livre, não tem É coragem sério? não, pai. Amigo meu foi lá, ele tem várias fotos É lá. manso mesmo? Mansinho. Os cara- caras dão carne até o É. leão É, a cansar, pô. próxima carne, eu vou falar quem vai ser a próxima carne do leão. Isso, viagem Da legal. hora. O que eu ia te perguntar Pô, essas agora? experiências é muito foda que o jogo dá. É demais, você é louco. Loucura. Tem cada história desses países aí. É que Não, é- cada resenha dessas viagens, pai, presencial. Conta uma aí pra nós, então. Cara, uma resenha. Ah, vou contar uma resenha que os caras ficam me zoando. Que já acontecia, a gente ia pra Londres a primeira vez, que eu falei, fui vários, acho que fui 6, 7 vezes. 7 vezes pra Londres? É. Caraca! É, já É sei. muitas já sei. vezes que- Os caras botavam nós praticamente sempre no mesmo hotel, então eu já sabia os caminhos, Ah, pai. já tava de casa, já. É, de novo, nossa, não Que muda de isso. cidade. Aí, Mas eu- pra Londres, só pra eu entender assim, é sempre o mesmo, sempre foi o mesmo campeonato? Não, cada hora um campeonato. Cada hora um campeonato Cada hora um diferente. campeonato Então, diferente. todos eram em Londres. Sim, a maioria... Lá é a sede. É, meio que a sede... Ah, então eles Eu acho faziam- que lá tem uma sede mesmo. Exato, daí, eles né? têm um Entendi. lugar lá, que já é sempre o mesmo lugar, então já ia sempre igual. Ah, então é por isso. Então, o que aconteceu? A gente ia meio segurando dinheiro, né, pai? Dólar, É. vezes quase 15 já, vezes 15. Aí... Não é euro lá? Pior ainda. Verdade, né? Libra. É É Libra, Libra. é Libra, é o pior de todos. É Libra, Libra. É o pior. Libra é o pior. E aí a gente ia contando as moedas, né? O que acontecia? Só McDonald's. Comia McDonald's, Baratinho lá, né? lanche, exato. Nossa, é menos de uma libra. Falei assim. Aí o que acontecia? Chegou a noite, os caras, não, vamos pedir um lanche. Não, não quero lanche, não, quero lanche. Aí o Abrúcio, o Crepage, falando, não, vamos pedir lanche sim. Falei, não, só quero pizza, já comemos um lanche o dia inteiro, não sei o que lá. Aí os caras, Barreto, a gente vai pedir lanche e você vai ficar sem comer. Aí eu, firmeza, não quero lanche de novo não. Passa uma hora, os caras vão buscar no maior frio, nossa, tava 5 graus, eu acho. Os caras foram buscar. Os caras chegam, eu com fome. O cheiro. Chegou o cheiro. Aí eu olhava assim, os caras, tá olhando o quê? Nada não. Passava 2 minutos, eu, dá uma batatinha aí. Os caras davam uma batatinha. Dá mais uma aí. Dá mais uma batatinha Virou aí. um Eu pinguim. pegava. Aí eu, dá um pedaço do lanche aí. Não sei o quê. Você falou que não queria comer lanche, agora você quer comer lanche. Aí eu, pô, irmão, vou passar fome aí.
Ah, então toma aí. Aí foi essa De mordida em mordida, ele fez a Aí janta tu não dele. quis o lanche e não quis comprar nada também. Aí eu comi dos caras. Ah. Ia demorar É demais isso que eu pra falei, chegar. pô. De mordida em mordida, ele comeu mais que os inteiro. caras. Exatamente. Foi. Acabava comendo lanche nas viagens, não tinha pra onde correr. Por mais que tinha nos dias do evento a comida da EA, mas antes ou depois a gente tinha que comer lanche mesmo. Acaba saindo mais barato. Pô, Five Guys. Nossa. Five Guys. Pra mim, loucura. é o melhor Melhor hambúrguer do planeta. Tá, então Não quer tem dizer como. que se tu vê um cara na Europa postando um Five Guys é porque o cara tá duro. Não, Não, você não é barato. não. Por que não? E ainda não. Você. Não, pai, é o quê? R$100 quase? É caro. Não, o caro. Mac, então, que o cara tá O duro. Mac porque- é duro, é. Ah, entendi. O Mac é de duro. É isso mesmo. Mas o Tá Five na Europa, comeu o Mac e o cara tá duro, É. então. Comeu mais de uma vez, já tá. Caiu lá já de tá paraquedas. Sabe o que é impressionante o Five Guys? Irmão, não sei explicar. durinho. Nossa. A batata É bom, não, frita, nossa. ela combina com o hambúrguer, irmão. Você, tipo, ela tá tudo junto, pai, ao mesmo tempo. É tipo simbiose, sabe? O Venom. Não, é Nossa, bizarro. é o melhor É hambúrguer. totalmente Tem- diferente porque eles fritam a batata frita no óleo de amendoim. É mesmo? Não sabia dessa. É. Você foi lá no restaurante? Lá tem vários amendoinzinhos pra tu pegar, não tem? Sim. Então, por causa eles- disso? É, tem lá de cortesia, mas é pra meio que deixar... Tipo um marketzinho ali, né? Entendi. Mas não é um óleo normal, é no óleo de amendoim. Então a batata é diferenciada. Ah, amor, Que compra massa. amendoim. É muito bom, mano. Tá maluco. Eu só comi lá em Singapura. Na Tailândia não tinha. E, mano, todo dia eu peço pra eles virem pro Brasil. Mano, eu também. E não tem no Brasil, Não Five Guys? tem. Não tem. Cara, ainda tomara que não tenha, porque senão eu vou ficar. Não mal. tem, não sei não. Se eu vou ficar. Eu acho que não, chegar- só se tiver não, aí. Não tem, porque se chegar no Brasil eu vou onde tiver, Nossa, eu irmão. também. É loucura. Qual que é o melhor lanche pra você? Pra mim, É. melhor lanche... Ah, eu gosto muito de X, que é só lá no Rio Grande do Sul. É, não tem aqui. Aqui X? não tem X. Como assim? É X. o nome do restaurante? Não, X? não, X é o Ah! lanche, assim, na Aí você verdade. pede o X X tudo. salada. É, tipo isso. Em Santa Catarina, eles chamam de lanche em vez de chamar de X, que daí é o pão, mas no Rio Grande do Sul ele é prensado, assim. Daí vai, por exemplo, eu gosto de X coração, que também aqui os paulistas não... X coração. É, pizza de coração ninguém come aqui, velho. Quê? É, a melhor Pizza coisa do de mundo. coração? Tá louco. Eu como coração. Aqui, pizza de Coração de galinha? É, cara, Pizza X de em coração. cima da pizza? É. Que isso, É a para, melhor, pô. meu, é a Pizza melhor de coisa estrogonofe também, você come? É de estrogonofe, é bom. É já bom? comi. É bom. É bom, é bom. Agora, de Mas coração, eu nunca... na live eu falo, meu, X coração, pizza de coração é Quando você unânime. comprar, Todo manda mundo pra mim a fala. foto que eu vou ver. A cara é boa, pelo É menos? muito, compra a próxima vez que tu vai ver. Você acha que tem a Gosta de Não coração? tem, Claro. não. coração? Será que Não tem, mano. Possível. Eu nunca vi. Que louco. Eu nunca vi. Isso aí acho que é lá da tua terra só, Será pô. que é só no sul que tem as coisas de coração? É. Meu, coraçãozinho é bom demais, né? Eu não Você gosto. Não gosta? Tu gosta? de Não, eu coraçãozinho? como. É, bota um dia no pão assim. E purê qualquer de coisa. batata no hot dog, chega ou não chega? Ah, até chega. Porra, tem que ter. Chega, mas não é os normal carioca lá não no gosta. sul. Os carioca não gostam, não. Porra, eles botam ovo de codorna, É, uva passa, nunca pô. vi Ah, não, isso daí, uva pô. passa é loucura daí. Uva passa Não, no uva hot passa dog, não. isso Uva é de passa brincadeira. existir é loucura. É, Até que eu aprendi a gostar. Aprendi a Pô, gostar. no arroz é pedir pra... Não, eu comecei a Acabar gostar com o porque calor. assim, ó, quando eu virei uma vida mais fitness Tá e ficando comecei velho, a cuidar, né? Não, mas eu comecei mais cedo. E aí eu não comia doce por nada e eu sou viciado em doce. E aí o único docinho que tinha era a uva passa da minha Nossa. granola, velho. E aí quando Meu tinha. Deus. Daí eu comecei a gostar Quer daquilo. fazer dieta, você tá ficando maluco já. pô. Essa foi foda. Foi foda. E qual o perrengue que você passou lá? Você passou algum perrengue lá? Ou foi tranquilo? Perrengue? Cara, eu acho que os maiores perrengues era esse de comida mesmo. Se eu tentar pensar alguma coisa aqui, você tem algum perrengue que você passou? Ah, eu tenho vários. Que aí eu vou pensando no meu, mas o meu era muito Eu mais de tenho comida vários. mesmo, de contar as moedas lá, irmão, e comer, comprar alguma coisa no almoço pra comer na janta já depois. A culinária lá é exótica Horrível, ou... horrível. Eu lembro Sério? que uma vez eles deram um lanche lá no evento, era no evento, almoço. Pô, nossa, a gente não vai precisar pagar, graças a Deus, irmão. Chegou um negócio que parecia que tava, tipo, mofo. Que isso? Verde. Juro por Deus. Mas era o quê? Era um... Não sei o que era. Nem ele sabe o que Você era. comeu sem nem saber, Não foda-se. comi. Não comeu? Mofo não, comi o que tinha em cima. E era, tipo, meio que tirando assim. Mas era... de O lado. que Nem era, sabia o mano? que era, é. Não Tem sabe ideia. nada o que era. Não tem ideia. E nem quero saber. Tenho raiva de quem sabe. Qual foi o perrengue que você passou? Ah, eu vou tentar meu, pensar no o meu. meu é meio grande de contar. Você tem algum? Pra Cara, contar aí? perrengue não, tipo, disso de alimentação, quando eu tava lá na Rússia, a comida dos caras realmente não é boa. Por exemplo, o frango era branco,
porque eles não cozinhavam, eles Nossa. cozinhavam no bafo, na água, sabe? Sem Nossa. tempero, sem nada. E aí os caras não tinham uma coisa frita, não tinham uma coisa assada, era tudo no bafo, assim, sabe? E aí era meio ruim, sem gosto, tudo, né? Os meninos não comiam. Os guris até, tipo, se alimentaram muito mal, só queriam comer lanche e tudo mais. E eu, como queria fazer acaba uma sendo alimentação a mais única saída, saudável, né? eu acabava comendo aquilo lá, mas que não era bom, não era bom. Nossa, Não, se vocês acharam a culinária estranha, imagina eu que fui pra... Eu nunca viajei pra, tipo, Europa, tá ligado? Só pra Ásia. Eu fui pra Singapura e pra Tailândia. Aí é Daí você imagina como que Exótico. era escorpião. as comidas. Escorpião, barata. Não, mas isso aí vendia na rua. Isso aí é pra enganar turista. Eu já É peguei a mesmo? visão já. É. E os caras não comem. Não, pô. Ninguém come, ele só... Não, você acha que eles vão comer no meio da refeição se botar uma baratinha? Não. Isso aqui lá é pra. Tipo assim. Se tiver na rua é como se fosse. Sei lá. Um espetinho. O espetinho você não faz em Sei. casa, tá ligado? Você come na rua, você compra na rua. Daí pra ele. E eles também não. Tipo, eu vi uns ou outros comendo lá, mas não é, tipo. É mais pra turista mesmo, Sei. tá ligado? É pra causar. Ganhar dinheiro. Impacto, aham. É, pra causar impacto e a Não tem pessoa, nada "Nossa, diferente no país, vamos comer É. os bichos estranhos. é, bizarro. Não, mas as comidas é umas coisas muito... Eu não consigo nem explicar, pô. Tipo assim, não dá pra saber o que que é. Tem um arroz diferente, daí tem hora que é uma vagem... Mano, é bizarro. Mas o maior perrengue, acho que eu passei, foi em Singapura. Que a gente foi em maio de 2021, no auge da pandemia. Mano, já tava com mais de 300 mil casos no Brasil, tava um bagulho feio. E o país, sabe quantos Singapura tinha? Quantos casos? Ah, Tinham 7. aí você chegou lá pra Sete. apavorar os caras. 7 e os... Mano, a gente chegou, os caras quase barrou nós, tá ligado? Não queria deixar nós entrar direito no país. Daí a gente ficou numa salinha lá quando a gente pousou, né, em Singapura. A gente ficou numa salinha, pô, horas e horas. E era tipo assim, era dois times brasileiros, né? Foi a gente, foi a Loud. Então a gente ficou todo mundo lá, no quartinho da polícia. Daí do nada tinha um quarto aqui que nós tava chamando, pô, é aqui que os caras vão torturar nós. Os caras vão bater em nós até amanhã. Daí os caras não queriam deixar nós entrar, não queriam deixar. E daí beleza, nós conseguimos entrar de alguma forma. Daí fomos pro hotel, primeiro, todas as pessoas que entravam em contato com a gente, eles já assistiu o Monstro S.A.? Aham. Já assistiu? Aham. Não tem quando aparece uma meia nas costas do monstro? Sei. Daí aparece aqueles caras de roupa amarela? Aham. Código vermelho. E daí, mano, os caras usavam aquela roupa, só que branca. Então, a gente era tratado como se fosse aquele bicho com a meia nas costas. Jura por Deus? Juro, mano, juro, era bizarro o tratamento que eles tinham com a gente. Porque eles viam a gente como a própria doença, pô. Sim. Nós era a doença Cara, não é encarnada. no Brasil E eles podre. têm os rostos, todo mundo é igual, tipo isso? Dá Não, pra saber que dava pra ver o rosto, mas até, tipo, tinha... Não, quero dizer, tipo assim, dava pra saber que vocês não eram de lá. Claramente. Ah, sim. Dá, Sim, com é, certeza, com com esse, certeza. A sim. gente é bem diferente dos asiáticos, pô. Entendi. Pô, tipo, o pra cabelo, ver. o É, formato tipo, tu do vê um rosto. asiático aqui, tu vai ver Não, mas que Tailândia é asiático? Tipo japonês, chinês? Ou... É? meio índio, né? Meio asiático. Não, é que, tipo assim, a Não sei Ásia, real, não sei a maioria real. da Ásia ali tem a genética é meio do olho puxado, assim, sabe? Fora da Tailândia. Parece um pouco, tem uns que parece mais índio do que Singapura. propriamente o japa, né? Entendi. Não, eles não parecem um japonês, mas É. tem, Ah, os caras já tem a falam. semelhança do olho e tal, tá ligado? Então, os caras via a gente como se fosse a personificação da doença, pô. Então, eles tratavam a gente, "Não, beleza, vamos aqui, beleza." Daí, Não, o beleza, pior beleza. e a gente fez teste do cotonete lá várias vezes aqui no Brasil. Zerado. Todo mundo tranquilo, de boa. Quando chega lá, fizeram mais uns 10 testes na gente. Uns 10. Tudo de cotonete, todo dia tinha. Daí, acho que no terceiro ou quarto dia que a gente chegou lá, do nada deu positivo de um amigo nosso. Ah, que loucura. Não faz sentido isso, tá Será que ligado? não pode pegar no avião? Hã? Pegar no avião? Ah, muito difícil, pô. Tipo assim, que se fosse... A gente ficava grudado, a gente bebia do mesmo copo, comia junto. Então não era só pra ele ter Fofinho, pegado. Fofinho. Não, tô falando geral, tá ligado? Então era pra todo mundo estar positivo. Sim. Não fazia sentido. Não faz mesmo. Daí, beleza. Pegaram, mandaram ele pro hospital, tiraram nós do nosso hotel brabo, tá? Hotel brabo. Não era o pica ainda.
Mas era um hotel brabo. Muito brabo. Tinha banheira, tinha... Muito bom. Daí, beleza, vocês vão ter que trocar de hotel porque o parceiro de vocês deu positivo. Aí mandou ele pro hospital, mandou nós pra um hotel do governo. Mano, Cadeia. Quase uma cadeia. Mano, é bizarro. Só tinha gente de hóspede. Era um hotel assim, tipo, sei lá, 10 andares. Só tinha nós de hóspede. E cada um tinha que ficar num quarto diferente. E a gente não podia se ver. Por exemplo, aqui tinha um quarto. Aí o campeonato? Quarto. Não, o campeonato, a gente, tipo assim, a gente ia ficar um mês lá. E daí no final do mês ia ter o campeonato. Menos mal, então. Estrutura, hein, pai? Um mesinho lá. Hein, pai? Tá bom, né? Tá bom. Mas daí pra compensar teve esse perrengue aí. Chega 2 dias antes, nem joga lá no lugar, já chega e já Deleizão, joga. nem se adapta direito. Então, mas tinha esse recuo, sei lá como é que fala, de dias pra isso mesmo. pra justamente isso. Se desse alguém positivo, porra, já não joga, já desclassifica o time, tá ligado? E deu positivo. E Era exatamente pra isso, então. era, tipo assim, pra se desse positivo, desse tempo de meio que curar, tratar, sabe? Sim. E foi exatamente o que aconteceu, pô. Daí ficou lá dias no hospital, tomou remédio, tomou não sei o quê, ficou curado, né, da doença. Mas só que a gente não se via, os caras, eles levavam comida pra gente como se fosse prisioneiro, né? Foi agoniante, então. Foi, não, muito agoniante. A gente não podia se ver, a gente ficou 20 dias sem se ver, pô, sem ver um ou outro. Tudo isso? 20 dias. Quer dizer 15, né? Foi. Quer dizer 15, né? No mínimo. Cara. Então, os Perderam caras... toda a vibe Mas da vocês viagem. conseguiam treinar, parte boa. vocês conseguiam treinar, né? Treinar sim. treinar Seu sim, quarto, porque era ali, online, seu mas, sim. tipo, é bizarro. E o que acontecia era, eles pegavam comida pra levar pra gente, botava na porta, Isso aí, é. Batia. tocava a campainha e saía correndo. A gente ouvia. Aí tinha vez que a gente sabia o horário que eles iam chegar, a gente ficava na porta esperando, só pra Dá um poder ter um cagaço no contato cara. assim do cara. Pra ver o que ele ia O cara fazer. abria, o cara... o cara... Eu fiz isso. Ele botou assim, calminho, né? Pá, botou. Eles tinham uma cadeira pra gente não passar na frente. Pra gente não sair do quarto, tinha uma cadeira. Daí ele usava essa cadeira pra botar o pratinho assim. Daí ele apertou a campainha, eu já abri. Pum, dele. Não falou nada. Eu falei, hi, dele. Falou nada, saiu correndo. Bye. O horário que a gente se via era, tipo assim, na hora que pegava a comida. Ou seja, a gente abria a porta junto, você via. olhava, E aí, de boa? Mas era o único contato que a gente tinha. Loucura, velho. Só que a gente fez uma loucura lá. Eles deram refrigerante e suco pra gente, né? Daí o Nobru não tomava refrigerante na época. Ele não tava tomando. E eu não tomava suco. Nobru, vamos trocar? O quarto dele era um corredor assim reto, o dele era lá no final. Daí aqui no meio tinha passado o corredor, né? Do elevador. E tinha o guardinha lá, o cara que levava a comida pra gente. Daí a gente foi, corri até o quarto dele, peguei lá, daí passei assim, deu o guarda. E saiu correndo atrás de mim, mano. Que loucura. Daí eu entrei no quarto e não deu nada, graças a Deus. Não mais trocaram também. Não, mas era bizarro. O chão era de carpete, mofado. Ah, não. Daí os caras do meu time Imagina tinham 20 dias rinite. lá. Não tinha nem comparação com o outro hotel. Não, os caras do meu time tinham rinite. Os caras quase morreu, pô, porque não tinha remédio pra tratar a rinite, porque o quarto todo mofado. Nariz. Nossa, é bizarro, mano. Bizarro. Os perrengues. Mas em compensação, a gente, depois de que o nosso amigo ficou curado aí eles levaram a gente pro hotel Top. 6 estrelas. Melhor do que vocês estavam. É um dos melhores do mundo, do planeta. Nossa. Ele foi o melhor do mundo, acho que durante 6 ou 7 anos. Que loucura. Lá é só presidente que hospeda lá e milionário, tá ligado? Depois vocês pesquisam lá, Marina Bay Sands é o nome do hotel. Ele tem um barco assim em cima Na do Guatemala? hotel. Hã? Na Guatemala ou na Tailândia? Não, Singapura. Singapura, isso. São 2 torres assim, tem um barco assim em cima. Mano, a coisa mais linda do mundo, sério. Que irado. É bizarro, mas pô, tem esses perrengues, é bom, porque tem história pra contar, né? Isso aí. Isso é o lado isso. bom. No final das contas, vocês ganharam? A Foram gente bem? ficou em quarto. Poxa, Tá bom. era mundial. Tá bom. Mundial. Nossa.
Nossa. Ficou em quarto. Na Tailândia também eu fui com outro time e fiquei em quarto também. Tá bom. Não, dava dinheiro, $100.000, pô. Né? Já dá pra fazer um churrasco. Dá pra comprar um croissant com garavita. Já dá pra montar um time bom no FIFA, né? Nossa senhora. Cadê? Falando em FIFA, Barreto, eu ia te perguntar, hoje, ou lá atrás e hoje em dia, tem alguém que te inspira em relação a gameplay? Porque Cara, quando eu comecei, como eu não conhecia direito o cenário, nem conhecia os pro players, quem eu assistia era o Tex. Porque eu botava no YouTube gameplay de FIFA e tinha o Tex e ele driblava muito, eu gostava muito da gameplay dele e eu meio que me baseei na gameplay dele até eu virar profissional e tudo mais. Depois eu meio que não tive mais uma referência ali. E aí tu tem essa referência, tu ainda hoje assiste algum pro de fora da gringa ou brasileiro pra te inspirar a tua jogabilidade? como eu falei, eu não tinha nenhum sonho, então realmente eu não conhecia ninguém. Eu assistia a live do Lira e do Tabata, porque eles ensinavam bastante coisa, assim, estavam jogando e falavam uma coisinha e eu pegava. Foi inclusive o que me ajudou a ficar bom no jogo. Eu assistia a live do cara, eu via que ele era bom, ele falava uma besteirinha, eu, putz, isso daqui, pegava e aplicava no meu jogo. Mas, tipo, um ídolo, um cara que eu me inspiro, pior que não, cara. Tipo, tem vários jogadores que eu acho bom, tanto de fora quanto do Brasil, que eu pego algumas coisinhas do jogo deles que eu acho que dá pra agregar. Mas se eu falar que eu tenho um jogador que eu sou fã, que eu me inspiro nele, não porque em nenhum momento foi algo que eu conhecia. Tanto que eu demorei pra conhecer os jogadores de fora quando eu comecei a conhecer quem era bom, quando eu comecei a jogar, tipo, peguei esse jogador aqui. Isso que eu acho, inclusive, ajuda quem tá começando, um aqui de 16 anos, 15, ele não tem nem ideia da sua história, ele não quer saber quantos campeonatos você já ganhou, quantos campeonatos onde você já viajou, ele só quer ganhar de você, então isso acaba tirando a pressão dele. Isso também me ajudou no começo, também ajudou pra caramba, eu não sentia tanta pressão. A pressão que tinha era eu querer ganhar, não de se o adversário ali era tal pessoa, já ganhou tal campeonato, eu ia mais na minha e não me importava com isso daí. Boa. Perfeito. E agora para uma outra vertente, eu vejo que, né, eu, querendo ou não, como já estou há bastante tempo trabalhando nessa parte do digital, de marketing digital e tudo mais, eu percebi que o teu perfil, ele deu uma crescida muito grande para esse lado. Eu vejo que hoje tu é um cara muito estratégico na forma com que tu te comunica, na forma do teu conteúdo, até nas tuas vendas. E tem alguém que tu usou como referência nesse teu crescimento com o marketing digital dentro do FIFA ou de fora do nicho do FIFA também, que tu te inspirou, fez curso, enfim, se desenvolveu? Porque não é só tu ser bom jogando FIFA. Tu tem que ter essa parte também do digital para te conseguir chegar nas pessoas e fazer com que as pessoas te reconheçam daquela forma, né? Então tem nessa outra vertente alguém? Tem um carisma, tudo, né? E também não é com só certeza. postar, né? Tipo, postar de qualquer jeito. Realmente tudo que eu faço é intencional. Tudo, desde story, reels, vídeo no YouTube. Toda a minha comunicação é intencional. Como eu falei, que eu sou um cara dedicado em qualquer âmbito da minha vida. Então, sobre isso, quando eu falei que, eu preciso colocar meu Instagram de uma forma melhor vista, eu comecei a estudar com pessoas que tinham esse lado no marketing digital, seja em qualquer área. Mesmo que o cara não ensinasse isso, mas ele aplicava no perfil dele. Então eu ia lá, assistia, nossa, esse cara fala dessa forma, esse cara posta vídeo de tal jeito e funciona. Então não tem uma pessoa, mas são várias que eu assisti o conteúdo, assistia vídeo no YouTube. E aí pode ser Flávio Augusto, Marcos Paulo, um pouco do Pablo Marçal também, ele faz umas loucuras que quer dizer, de chamar a atenção também de alguma forma, para trazer, para depois a pessoa te conhecer o lado bom. São inúmeras pessoas que eu acompanho, que eu sigo e que eu pego a ideia de fazer o conteúdo como forma de se comunicar também, que eu acho que... E aí para qualquer coisa da vida também, se você quer impressionar seu chefe, você precisa saber falar o que ele quer, mas também mostrar no que você é bom, e aí eu acho que é isso que eu começo a fazer quando eu quis realmente. Quando eu comecei a melhorar no Instagram, eu já tinha 20 mil seguidores no TikTok, meu Instagram com 3. Então quando eu falei, eu vou começar a melhorar meu Instagram, eu pulei de um ano para 5 mil seguidores para 60. Então, e no FIFA é bastante, né? Não é igual algum outro jogo ou algum conteúdo que abrange mais pessoas, que dá pra você conseguir 1 milhão em um ano. Então, hoje em dia já sou um dos, talvez top 5, não sei, top 10 do FIFA que tem mais seguidores do Brasil, provavelmente. Provavelmente, né? No Instagram, top 10, sim. com certeza. Com certeza. É que cresceu muitos perfis, cresceram do nada com alguns conteúdos
Por exemplo, fez um tutorial ali, deu certo e acabou crescendo, ganhando Então, bastante seguidores, acabou Tem um passando. problema com esses tutoriais que eu evito fazer, porque não adianta você viralizar a qualquer custo. Então, Tudo interfere... depende do teu objetivo, né? Mas interfere de você fazer uma jogada qualquer. Eu não quero uma pessoa que é de Singapura no meu perfil. Ela não vai Sim, interagir nos outros isso. stories, ela não vai interagir no meu Reels. Eu preciso fazer coisas em português para que a pessoa interaja. Não adianta um inglês seguir meu perfil. Um vídeo de drible que eu fiz, eu ganhei 20 mil seguidores. Ok, ganhei 20 mil seguidores, mas esses 20 mil seguidores nunca mais vão responder um story, responder um Reels, assistir minha live. Nunca mais vai acontecer. Então isso é ruim. Não adianta você querer crescer a qualquer custo, tem que ser uma coisa que o cara já teve vídeo meu, eu tenho um vídeo meu, que eu dando uma dica simples. Eu falo uma coisa, eu corto, falo uma coisa, eu corto. E eu ganhei 20 mil seguidores nisso. Só que são pessoas que realmente vão interagir futuramente. Que entenderam o que você Sim. falou, né? Exato, não pode ser a qualquer um vídeo que... O número de seguidores nunca vai ser ruim, né? Exato. Até porque, querendo ou não, se tu tiver 1 milhão de indiano te seguindo e não querendo falar contigo, marcas vão querer que tu divulgue, mas no né? final das Por contas, conta disso. esses seguidores não são... Quando você postar alguma coisa de um link no seu perfil, nos seus stories, Não, eles não vão apertar. Isso. Mas aí tem os dois lados. Tu pode Sim. ganhar o dinheiro com seguidores reais vendendo os teus produtos, ou tu pode ganhar dinheiro com marcas por conta de ter um perfil Não, eu digo mesmo na cheio de marca, indiano porque, lá também, né? porque você acha que o indiano vai comprar um Mas cabelo a marca vê o número ali do seguidor, não vai... É clear Eu do acho que é CR7? os dois. É cleared? Então, você acha que ele vai comprar o shampoo que eu colocar lá? Não, tem que ter as duas coisas, É, né? eu acho que Claro, tem que claro que fazer. eu concordo contigo também. Por exemplo, o meu público, né, que vai conseguir consumir os meus produtos e entender o que eu tô passando, não é um adolescente. Claro que tem adolescentes que me seguem, mas é muito mais voltado para um cara que já trabalha, que já é, Sim. né, tem O meu público família, é que, muito mais que chega aqui, fica o adulto. dia inteiro, o casualzão mesmo, que é da minha idade ali, Exato. entre 25 e a 40 é anos, isso que o mesmo. cara já tem poder aquisitivo para ter uma aula comigo, né? Sim. O adolescente, ele vai querer ver, ele vai se sentir frustrado que ele não tem condições e às vezes ele nem vai seguir meu perfil por agonia disso. Mas claro que se eu puder ter 1 milhão de indianos lá me seguindo, eu vou achar. Começa a fazer, duvido que tem um... Eu estourei um vídeo de 20 milhões que pegou. Nossa. Só que estourou muito lá na gringa. Aqui não tinha tantos Mas você vê os comentários. comentários, são... Nos comentários é só GIF e pessoal falando inglês e árabe. Então tipo E assim, tá bom, não converteu né? tanto, mas é um vídeo de 20 milhões É, tá ali no meu isso, perfil, com tá ligado? Deve ter pegado muito seguidor desse vídeo, por exemplo. Com certeza. Não tanto assim, mas porque foi em collab, foi eu e minha mulher, né? Sim. Então, era um vídeo de futebol, inclusive. Tipo- E vídeo que dá visualização não é sinônimo de trazer seguidor. Sim. Tenho vários vídeos de 5 milhões que você vai lá, quanto seguidor deu? 200. Pô, que Infelizmente. loucura. Agora uma pergunta, Barreto, que os casuais eu percebo que eles acham muito que é a salvação, que é montar o melhor time do jogo. Eu quero que tu consiga definir pra nós quanto por cento é gameplay, quanto por cento é time e quanto por cento é mentalidade. Cara, isso daqui é uma pergunta interessante. Nossa, baita pergunta. Primeiro, time. Eu diria que é 30%. 30? 30%. Só isso? Porque não adianta você ter Ou 20 um até, se bobear. 20, porque não adianta você ter um boneco e você não saber usar ele. Isso. Lá Pra e- mim, se eu tivesse o... Tem uma Ferrari e não saber dirigir. Exato, É, entendeu? não tem como. Você vai bater a Ferrari, pô. Não vai bater... Pra mim, se eu tivesse o Ronaldo lá, já era, pô. Exato. Acabou, É o mano. que todo casual Pelé. pensa. É o que todo- Eu acho que gameplay... Então pode ser 20% de time, 40% de gameplay e 40% de mental. Porque você pode ser bom, mas um jogo que tiver o handicap, que o jogo tá fazendo de tudo, você pode ser bom, mas você não vai conseguir aguentar essa pressão do jogo tentando te assaltar. Perfeito. Então acho que 20% Então, só. mental é muito. Muito. Assim, até isso vai entrar, né, numa outra pergunta que eu vou te fazer. O que separa o casual do alto nível pro profissional? Separa o casual do alto nível do profissional, eu acho que tem várias vertentes também. Eu posso citar várias coisas, mas a principal pode ser uma jogada, alguma situação que acontece no jogo. Sei o que tu acha. Eu acho que troca de cursor. Troca de Você vai cursor. concordar. Quantos alunos seus não falam, meu Deus, não consigo trocar o cursor perfeitamente? E é o que muita gente manda mensagem quando eu jogo contra um casual na live lá. O cara pergunta, nossa, tá ligando a pressão? Mas não, tô só trocando o cursor rápido, porque eu troco mais rápido o cursor do que o meu adversário. E é basicamente, acho que o maior diferencial, porque você consegue ensinar pra um cara a troca de cursor? Sim.
Como você ensinaria? Formato de cruz, bem dizer, né? Tipo assim, pro cara não se perder tanto, porque às vezes é que, tipo assim, ó, tem que... O melhor de tudo é tu entender o que o cara faz, trocar uma ideia pra direcionar ele. Mas a troca de cursor, basicamente, tu vai fazer em formato de cruz, pelo analógico direito, e tu vai acompanhar a jogada de onde tá a bola, Mas né? você não concorda comigo que você fala isso e o cara acaba trocando lá pro zagueiro ainda? Mesmo assim? Eu acho que é o que a pessoa mais pena pra aprender. Ela tem mais dificuldade. O pessoal mais tem dificuldade. É que é a marcação. Tipo assim, ó, esses tempos eu tava até comentando. 90% dos meus mentorados, eles chegam pra mim e falam assim, Juan, minha dificuldade é na marcação. Na marcação. Eu não consigo marcar. Só que daí eu vou assistir o cara jogar e o cara não sabe atacar. A marcação do cara não é tão ruim. Não é. Mas na visão dele é... Ele até marca legal, só que o jogo, querendo ou não, pô, eu jogo num alto nível. Às vezes eu jogo contra um cara que é iniciante, casual, e eu tomo 4, 5 gols do cara. Não é que eu marco mal, mas é porque às vezes o jogo vai fazer com que eu tome 4, mas eu meto 8 no cara. Exato. Então, tipo assim, ó, não é só sobre marcação, porque gol cagado, gol feio, eu também tomo esses gols feios. Só que eu consigo fazer muito mais do que eu levo. Faz os gols feios também, né? Que Exato, também, exato. Então, tipo assim, ó. ó, na marcação, esses 90% chegam reclamando, e desses 90%, 75% o problema não é a marcação. Nossa. Mas o cara não sabe construir uma jogada, o cara não faz uma ultrapassagem, o cara não chuta de trivela, o cara não dá um time de no verde, o cara não faz um 2, o cara não dá um L1 player lock, não dá um L1 triângulo de primeira, o cara não sabe fazer nada atacando. Ele simplesmente pega a bola, vai tocando. Seja o que Deus Seja quiser. o que Deus quiser. Amém. E corre errado. Então é tipo eu, então, pô. Eu sou assim. O cara Tá vendo Ronaldo. não tem padrão ofensivo. Então, na verdade, o teu problema não é a marcação. O teu problema é não saber atacar. Porque tu tá fazendo... Às vezes tu faz um jogo maravilhoso defensivo, mas tu vai tomar 1, vai tomar 2. E não é, às vezes, a culpa só tua. Então, eu vejo muito isso. Eu separo o casual de alto nível pro profissional, que é na parte mental. Na hora de, por exemplo, assim, ó... O casual de alto nível, ele sabe apertar todos os botões, ele sabe usar todos os recursos, ele sabe fazer tudo. Mesma coisa que o profi, ele sabe fazer. Só que ele não tem cabeça pra lidar com o handicap, por exemplo. Ele toma um gol, gol, ele toma dois um gols, gol, acabou. chuta a bola na trave, fica brabo. E daí começa a resmungar, e daí puxa o zagueiro e vai lá em cima porque tá brabo, dá um bote. O cara não sabe segurar um jogo na hora que tem que segurar, o cara tenta atacar a todo momento, o cara tem um pensamento de que tem que fazer o adversário quitar o tempo inteiro, não sabe administrar. Então eu acho que o mental é o que separa o jogador, porque apertar botão todo mundo sabe, mas agora se comportar, eu acredito que no Free Fire também possa ter isso, né? O que tu fala que diferencia um pro do casual de alto nível no Free Fire? Exatamente isso. Mental? Tipo assim, no Free Fire tem muitos jogadores que a gente... Antigamente a gente falava de insta player, que é a pessoa tem uma jogabilidade voltada a ser bonita, tá ligado? Tipo, tem uma movimentação muito rápida, um gelo rápido, tá ligado? O cara joga muito bem mecanicamente, tá ligado? Então a gente chama de insta play, então tem a movimentação. Agora um jogador de campeonato, ele muitas vezes ele não vai ter essa movimentação porque não precisa. Isso. No jogo, no campeonato em si, não precisa, não é necessário, tá ligado? Então a gente não vai treinar isso, a gente não vai jogar assim. Agora, se pegar numa salinha... Você precisa economizar tempo. Exatamente. Exato. Exatamente. Tipo, daí o que separa é o mental mesmo. É tipo a mentalidade de, por exemplo, aqui eu vou pular atirando. Isso é um jogador casual vai pensar isso. Aqui eu vou pular atirando, vou abrir... Agora, um jogador de campeonato, ele vai strafar, ele vai dar um tiro, voltar, dar um tiro, voltar, dar um tiro, voltar. Isso muitas vezes Tipo, eu fiquei muito tempo sem jogar Free Fire. E voltei há pouco tempo, fiquei sem jogar mesmo, Parei. Aposentou quase. Não, aposentei, de verdade. Daí parei de jogar Free Fire, daí eu voltei agora. Então, mecanicamente, eu tô um pouco atrasado. Jogando ranqueada e tal. Só que eu mato os caras... Eu vejo os caras pulando no meio do aberto assim, igual um louco, pô. Você pega E eu só fazendo assim, ó. Matando. 2 situações que você volta a aprender a fazer, você já consegue matar todo mundo. Exatamente. É só mecanicamente E ali. confiança também. O cara que é um casual, ele perde a confiança muito rápido. Muito rápido. Isso. Começou, ele tentou fazer uma Eu coisa... acho que a chave pra qualquer jogador, pra ser qualquer jogador profissional de qualquer jogo, é a resiliência que o cara tem que ter. Porque se não for isso... Vira um banana, pô. Vira um jogador bom, mecanicamente, taticamente,
mas... Peladeiro. Que nem futebol. Só é bom Não, quando futebol, é legal. Exatamente. Quando vai ali ver a pelada, tem um monte de cara que joga muito, que destrói, que não virou profissional. Por quê? Porque o cara não tinha aqui, ó, a cabeça, velho. O cara é peladeiro. Se o cara tomar um xingão do técnico, o cara já vai embora e não volta a treinar. O cara, se tem um dia ruim, o cara já não tá nem aí. O cara, se vê o companheiro fazendo uma cagada lá, o cara já fica brabo de beiço e já não joga mais. Então é isso que diferencia o profissional do casual. Talvez seja isso Eu acho que em todas as áreas. né? Exatamente, confiança, o cara tem que ter, tem que... Errou, faz de novo, não tem problema. Eu acho que é basicamente isso. São várias coisas, obviamente vai somando uma, vai somando outra, mas confiança, o cara aprender com os próprios erros enquanto tá jogando, é bom também. O cara tá jogando uma partida de UFC na WL, tomou 2 gols de tal forma, não pode repetir. Então tem muito cara que não enxerga isso. Só enxerga depois que acabou a partida e você conseguir corrigir durante o jogo, ver qual jogada seu adversário faz, ver qual jogada seu adversário abusa e qual você não tá conseguindo fazer e qual você consegue fazer nesse adversário que ele tem dificuldade. Isso faz muita diferença você ganhar uma partida, ganhar 2, e é o que faz você fazer seu recorde na Weekend League, por exemplo. É isso. Rapaziada, a gente tá chegando no fim desse episódio, tá muito bom, a hora passa voando aqui. Cara, dá pra gente ficar conversando sobre FIFA, sobre futebol, sobre vida aqui horas e horas. É de um Five Guys. Né? Five Guys e ficar aqui mais umas 2 horas ia ser top. Mas agora, Barreto, o que a gente pode esperar do Felipe Barreto num médio e longo prazo? O que tu, com essa, né, tá numa ascensão, né? Teus objetivos. Tá numa ascensão como pro player de FIFA e produtor de conteúdo. Veremos o Barreto pro player por muitos mais anos, o produtor de conteúdo que quer crescer, quer continuar no nicho do UFC, quer furar bolha para um outro lado. Quais são teus planos para daqui 5, 10 anos? Eu acho que os planos do Felipe Barreto, né, a gente sempre fala aquela frase, né, o futuro a Deus pertence, mas eu tenho algumas ideias. Tive 2 anos ruins nas temporadas, mas voltei a classificar para a Libertadores esse ano, ou seja, voltei e ver que tava jogando bem. Se eu tiver mais 2 temporadas ruins, provavelmente eu já vou pular do barco, irmão. Tenho meus alunos, tenho minha live melhorando, meu YouTube melhorando, mas eu quero sim, daqui a um tempo, pular de conteúdo, ir para mais conteúdos que eu acredito que eu... Pô, imagina eu vendo um jogo de futebol, comentando sobre isso, imagina ser o zicador do Palmeiras, que eu zico todo mundo, né? Quem me acompanha sabe. Ontem eu falei que a Espanha... Que a Yamal ia fazer história, que a Espanha ia ganhar. O que aconteceu? O homem não jogou nada. Então eu acho que eu gostaria de ir pra esse lado até do futebol, de entretenimento mesmo, saindo um pouco do FIFA, mas eu acredito que eu preciso me consolidar mais ainda no FIFA para trazer esse público, para trazer essa galera, porque eu acho que seria algo diferente, algo que ficaria até mais leve de eu fazer e seria até mais natural e que eu poderia alcançar mais pessoas também. Uns vídeos batendo pênalti, o que tu acha? Será que dá pra colocar aqui nesse vídeo aqui? Tem esse vídeo? Eu acho que meus parceiros... Dá pra botar no corte, com certeza. O Nabuco eu vi que postou, ele deve ter esse vídeo. Bater no pênalti não, e quem sabe Barreto na Kings League. Eita! Quem tem um futsal pra jogar... Eu quero começar a jogar pra ter uns lances. Nos convidem. Eu também vou estar aqui em São Paulo. Eu acho que você joga bem. Você joga bem, deu pra ver. Joga uma bola? Joga. Tô sem joelho. Só tem sem joelho, mas... Eu também tô sem joelho. Mas eu sou sem ruim, sempre foi ruim, mas eu tô sem joelho também. Eu boto a culpa no joelho, né? Foi culpa do joelho que você não virou jogador. Pô, quase. Por isso aqui eu não virei jogador, mano. Não tinha empresário bom também, né? O empresário era meio ruim, mas meu joelho quebrou as pernas. É isso. Então é isso aí, pessoal. Vou agradecer. Barreto, muito obrigado pela presença. Tu é um cara sensacional. Já tive a oportunidade de ter te conhecido outras vezes pessoalmente, né? E ter trocado essa ideia contigo aqui, tenho certeza que foi fantástico. Não só pra mim, mas pra todo mundo que tava aí te acompanhando. Agradecer o Juan também, meu brother aqui agora de modo carreira. Vocês vão nos ver muito a partir de agora. E é isso. Barreto, Juan, suas palavras aí com o Barreto. Quero agradecer aí todo mundo que assistiu, que deixou o like, que se inscreveu, que acompanhou. Se você não conhece qualquer um da gente aqui agora, tá conhecendo. Já siga todos nós aqui nas redes sociais. Pô, foi um prazer te conhecer, meu mano Barreto. Ó. Não conhecia o Barreto, o Juan que chamou. Pô, mas muito legal conhecer ele, uma pessoa muito da hora aqui. Então, é isso. Conhecer a história dele também foi muito brabo. Então, vai vir muitas coisas aí no modo carreira, muitas novidades. E é isso. Tamo junto. Muito obrigado aí pra quem acompanhou. E é nóis. Dale.
Barretinho, só se despeça aí, manda um salve pra galera, ou quiser, fica à vontade. Não, eu que agradeço. Godzão, Auezão, queria agradecer a todo mundo que assistiu aí. Sigam lá a F Barreto, Twitch, YouTube, Instagram, TikTok, todas as redes sociais F Barreto. Se você é ruim no jogo, tá com dificuldade, tá se estressando, tá batendo a cabeça na mesa, assina meu curso. Ele Assista faz o a modo divulgação. carreira, assista o modo carreira. Os caras é brabo. E só vai vir aqui, ó, maior podcast do Brasil. Eita! Isso Dale. aí! Brother, então tu que ainda não segue o Modo Carreira.podcast, já siga agora em todas as redes sociais, YouTube, Instagram, pra ficar por dentro de todos os convidados e todos os conteúdos que vão sair daqui pra frente. Eu sou o Juan Way, também pode me procurar em todas as redes sociais. Eu sou o GodKill XZ, em quase todas as redes sociais também. Então, não esquece de deixar o likezão, se inscrever no canal. E é isso, acompanhar os próximos capítulos aí que com certeza vai só melhorando. Só melhora. Então é isso, Dale. tamo junto. Bora! Falou!